Olá, boa tarde a todas e a todos. O nosso comboio está em segundos de partir para uma viagem que hoje vai passar pela Peneda Gerês, por Matosinhos, pelo Entroncamento, por Viana do Castelo, Arganil, Galveias no Alentejo. E só para aguçar a curiosidade, vamos falar de turismo industrial, vamos falar de heranças, vamos falar de comida e de literatura, mas não só. Vamos então dar início ao nosso percurso com uma paragem muito especial a norte, para falar daquela que vai ser a meia maratona de Gaia, que o Conta Lá vai transmitir em direto. E, Hugo, tu estás acompanhado de uma das maiores atletas deste país e vais começar já este direto por dizer à Aurora Cunha que eu a adoro e que me mando um grande beijinho. Pode ser? Pode ser, Rita. Boa tarde. Antes de mais, Aurora, a Rita disse-lhe que a adora e que lhe manda um beijinho. Eu também. E envio um grande beijinho a ela e ao pai. Porque, de facto, a Aurora Cunha não precisa de apresentações. É. E por isso é que podemos começar assim. Ela é madrinha da segunda meia maratona de Gaia, também foi da primeira. Estas provas trazem-lhe muitas memórias, Aurora. Claro. Boas memórias de grandes vitórias, mais vitórias do que derrotas. Mas estar aqui em Gaia, nesta paisagem maravilhosa, e num evento que vai ser um grande sucesso, sendo eu escolhida para ser a madrinha, como podiam ter sido outras colegas, mas é um privilégio e um orgulho muito grande, porque também revejo um bocadinho aquilo que eu fiz no passado, porque no domingo esta prova, na verdade, vai ser um grande sucesso na Marginal de Gaia, com 7.000 participantes, portanto vai ser, espero e desejo que seja um grande sucesso. E tem saudades de correr, Aurora? Eu ter saudades de correr tenho, mas infelizmente tive um problema em dezembro, numa vista que tive de ser operada de urgência. Tive um descolamento da retina, mas que felizmente encontrei dois médicos, o doutor, desculpem lá, o doutor Manuel Domingos e o doutor Paulo, que foram os meus anjos da guarda, e o meu marido que está lá em cima, que me protegeram para eu hoje poder estar aqui e estar no próximo fim de semana precisamente a correr ou a caminhar, até porque isto é uma corrida solidária, por isso é que eu também apelo que ainda podem fazer as vossas inscrições, porque temos aqui a vertente solidária, que é a Liga Portuguesa contra o Cancro. E agora acompanha as corridas de forma diferente, vê as corridas, mas a emoção mantém-se. A emoção mantém-se porque é o carinho que eu recebo da população, dos participantes, o facto de acabar com eles os últimos 100 ou os últimos 200, no caso da maratona, às vezes os últimos quilómetros, é uma emoção muito grande, porque foram 30 anos ao mais alto nível competitivo e este bichinho não desaparece assim de um momento para o outro. Muito bem. Esta é de facto uma corrida que se pode dizer que é única, esta meia maratona de Gaia. Esta meia maratona de Gaia é única porque pela sua beleza, pelas suas imagens do mar, acho que tem tudo para ser um grande sucesso daqui a alguns anos. E porque tem, na verdade, um diretor que é o Dr. Paulo Costa, um homem dinâmico, um homem que tem visão no futuro, um homem que abraça os seus projetos, e também porque é um homem que, acima de tudo, também com a sua teimosia, porque ele é muito teimoso, consegue trazer as parcerias mais importantes, que às vezes é difícil, e portanto o Paulo tem aqui a Câmara de Gaia, tem patrocinadores de grande gabarito, como é Multicar, são vários os patrocínios que o Paulo conseguiu trazer a esta meia maratona, e tem tudo para ser um grande sucesso. Esperemos que o São Pedro seja nosso amigo, porque é à beira-mar, é o problema do vento, os atletas podem ter vento por trás, pela frente, se tiver por trás chegam mais depressa à meta, portanto vamos rezar para que no domingo esteja um dia maravilhoso, porque é à beira-mar, e portanto podem depois, no fim de acabar a sua prova, e tomar um banhinho, se estiver um bom dia de sol. E acha que há algum atleta que diria, ou alguma atleta que diria que é a próxima Aurora Cunha? Nós temos grandes atletas, mas é assim, dizer que vai aparecer uma Aurora Cunha, uma Rosa Mota,
Eu sou sincera, vai ser difícil. Nós temos a Mariana, que é filha de uma colega minha, que é um talento, que tem feito coisas bonitas no atletismo português, mas é uma jovem de 25 anos, portanto esperemos e desejamos que consiga fazer aquilo que nós fizemos. Não é fácil, mas eu por acaso, pronto, até gosto muito da Mariana. E temos um grupo de jovens de atletas que têm talento. Agora, o que é preciso é muito trabalho, é muito espírito de sacrifício, muita dedicação. E hoje esta juventude perde muito tempo nas redes sociais. E isso para nós foi uma mais-valia porque não tínhamos redes sociais. E hoje vive-se das redes sociais. E com que idade é que ganhou a primeira prova? Grande prova, no caso. E eu ganhei uma das grandes provas logo a seguir ao 25 de Abril, porque eu sou uma revolucionária, porque eu vivi o 25 de Abril, vivi a Revolução. Eu fui a menina que aparecia correr de pé descalço, com um treinador que não tinha qualquer formação desportiva, e quando fui correr a Lisboa, bati os recordes nacionais todos. Portanto, isso foi, na verdade, o meu começo para o atletismo português, e durante 14 anos dominei o meio fundo e fundo, desde os 1500 à meia maratona, e portanto eu tenho esse orgulho. Os recordes foram meus, hoje pertencem a outras colegas, mas quando se batem os recordes, ou nós temos os nossos recordes, são para ser batidos. Foram batidos pela Fernanda Ribeiro, agora estão a ser batidos pela Mariana Machado, mas o importante é que hoje é falarmos da meia maratona de Gaia, e agradecer à Câmara de Gaia, ao seu presidente, Dr. Luís Filipe Menezes, ao seu vereador, Pedro Machado, por acreditar neste projeto que o Dr. Paulo Costa lhe apresentou. E acho que temos aqui tudo para fazer uma grande prova. E há cada vez mais pessoas a começarem a correr está na moda. Que conselhos, que dicas é que deixa a estas pessoas que estão a começar a correr? Inscrever-se logo numa meia maratona e participar, começar a correr aos poucos, que dicas é que deixa? Não digo às pessoas para começar e começar logo nos 10 km e na meia maratona. Comecem a caminhar, até porque a corrida está na moda, e quem lançou este título, a corrida está na moda, fui eu, precisamente porque haviam pessoas que não conseguiam correr, e eu dizia-lhes, caminhem, por isso é que a corrida está na moda. Fico feliz porque eu sofri muito no meu tempo como atleta, quando nós éramos insultadas na praça pública, na rua. Hoje fico feliz quando vejo milhares de mulheres a correr, a caminhar, porque há uma luta diária com elas próprias, e a corrida a corrida é uma daquelas situações de liberdade. Andamos na rua, vemos o mar, vemos as pessoas. Eu esta semana, por exemplo, já consegui fazer 45 minutos devagarinho, já foi uma grande vitória para mim, mas fico toda feliz, porque a mulher acordou para a corrida, e isso é bom para quem organiza, porque tem participantes, mas é bom e eu fico feliz porque fui uma das pioneiras. E para terminar, um conselho que deixa aos atletas que vão participar nesta meia maratona de Gaia no domingo? O conselho simples é que não se esqueçam de beber nos abastecimentos, que é sempre importante, venham cedo, por causa do trânsito, e desejo a todos, aqueles que treinaram, que se prepararam para esta maratona, porque o objetivo é participar, mas aqueles que vão competir a sério é bater os recordes pessoais. Portanto, eu desejo a todos aqueles que vão participar uma boa corrida, que sejam felizes e que consigam, na verdade, bater os recordes pessoais, que é para isso que nós cá estamos. E, portanto, aqui os parabéns também a toda esta estrutura da Global Sport, que tudo está a fazer para que nada lhes falte. Muito obrigado, Aurora. São estes alguns dos conselhos, alguns dos desejos de Aurora Cunha, que é a madrinha desta segunda meia maratona de Gaia, que tem transmissão aqui no Conta Lá no domingo. Espetacular, Hugo. Aí se vê, a Aurora Cunha é muito mais do que só uma atleta extraordinária que marcou e que ficará para sempre na memória desportiva deste país, mas também um exemplo de cidadania. Em tudo o que ela diz, há sempre qualquer coisa que fica connosco. E eu, entre as muitas coisas que a Aurora disse, além do incentivo para que as mulheres continuem esta caminhada pela igualdade, neste caso esta corrida pela igualdade, não é? Que é também uma das causas da Aurora, aquele conselho para os mais novos que é: saiam das redes sociais e vão correr. É isso mesmo, saiam das redes sociais e vão correr, que faz muitíssimo bem. Obrigada, Hugo, foi muito bom este teu direto, muito obrigada. Boa viagem, obrigada, Hugo.
E agora vamos a outro tema que eu acho que vocês vão gostar imenso. Nós aqui no Conta Lá gostamos muito. Foi em outubro de 2025 que a WWF Portugal lançou uma iniciativa nacional de restauro ecológico. Parece estranho, não é? Restauro ecológico. Com o objetivo de recuperar ecossistemas degradados e mobilizar a sociedade civil e quem manda, obviamente, para a proteção da natureza. Agora, o projeto vai entrar numa nova fase. Imagens maravilhosas do nosso país e que nós aqui quisemos ver exatamente assim, em silêncio, sentindo só os ecossistemas que ali se encontram e que precisam tanto de ser protegidos. E é por isso que tenho comigo a Ângela Morgado, que é diretora executiva da WWF Portugal. Olá, Ângela. Olá. Obrigada por ter vindo. Sei que amanhã é um dia importante para você, já lá vamos, mas antes disso eu gostava de... Há pessoas que ainda não sabem o que é a WWF. Se calhar devíamos começar por aí. Pode ser? Por essa explicação? Com certeza. Rita, obrigada pela oportunidade. Não, então, pelo amor de Deus. A WWF é uma organização governamental que atua na área da conservação da natureza e tem mais de 100 escritórios por todo o mundo. E em Portugal tem um, por isso WWF Portugal, e o que nós fazemos é conservar a biodiversidade para as pessoas, porque nós lembramos sempre, temos sempre aquela ideia que a natureza é para os animais, é para a vida selvagem, árvores, mas a natureza é a base da nossa vida, então o nosso trabalho é, em última linha, para as pessoas. Também para as pessoas, Também não é? para as pessoas. Em comunidade, em comungão... Ai, não é comunhão, é isso que eu queria dizer. Com os animais, naturalmente, sempre com a natureza. Agora, Ângela, este projeto é espetacular porque nós ouvimos falar muitas vezes de restaurar cadeiras, de restaurar uma casa, mas restaurar o ambiente ou zonas de Portugal, é uma grande façanha, digamos assim. Eu gostava que nos explicasse um bocadinho como é que isto vai acontecer, porque nós vimos aqui várias imagens de alguns dos lugares que vão passar por esta vossa operação. Como é que os escolheram, o que é que vai acontecer e as várias fases do projeto? Nós decidimos lançar em outubro do ano passado, com o apoio do Lidl, que patrocinou um estudo independente que nós quisemos fazer para perceber como restaurar uma cadeira, ou seja, a nossa natureza está em perigo, está degradada e o restauro da natureza é precisamente recuperar ecossistemas degradados ou que estejam em perigo. Então nós fizemos um estudo independente, por consultores independentes, para nos mostrar que zonas prioritárias eram essas em Portugal que estavam a precisar de restauro. O estudo apontou várias zonas para restauro, mas 9 como prioritárias, e dessas nós já lançámos 3 zonas. Já agora, consegue-me dizer quais são as 9 para termos uma ideia? Vou ver se consigo Está dizer bem, todas. tudo bem, senão não faz mal. Ria da Aveiro, Ria Formosa no Algarve, Estuário do Tejo. Então, dessas 9, 3 são marinhas, estas são as 3 marinhas. 3 têm mais a ver com floresta, montanha, ecossistema mais florestal e 3 com água. O Parque Nacional Peneda Gerês, a Serra da Estrela,
a Serra de São Mamede, Que maravilha. ou seja, Já deve estar faltam-me quase. duas. Não se preocupe, Acho que faltam-me duas. daqui a pouco já surgem. A Serra do Caldeirão, que é uma que nós já temos aberto e, portanto, nessas 9 áreas, nós decidimos lançar 3. 3 que são o Parque Nacional Peneda Gerês, a Serra do Caldeirão no Algarve e o Estuário do Tejo. Muito bem. Quisemos trazer atenção para essas 3 porque, primeiramente, porque em relação ao Gerês é o único parque nacional que nós temos e que foi alvo de um incêndio, como se sabe, não há muito tempo. A Serra do Caldeirão, por outros motivos, também é um alvo de incêndio mais nos anos 2012, 13, mas é uma área em que nós já trabalhamos com um projeto grande de restauro, financiado pela Fundação Coca-Cola, 220 hectares, então era uma área que conhecíamos e prioritária, e o estuário, porque também é uma área onde trabalhamos e porque gostaríamos de ver como é que vão os cavalos marinhos no estuário. Maravilha. E pelo que sei, este trabalho é sempre feito com grande envolvimento das comunidades, só assim é que faz sentido, não é? Porque lá em casa devem estar a pensar a mesma coisa que eu pensei quando conheci este projeto, mas como é que se restaura, como é que se faz este restauro da natureza? Como é que isto se faz? Claro que cada projeto há de ser, tem técnicas diferentes, iam ter vocês equipas especializadas também para o fazer. Envolvem a comunidade. Certo. O restauro da natureza tem várias operações. Por exemplo, no Parque Nacional Peneda Gerês, nós estamos a tentar controlar a densidade dos matos, vamos fazê-lo através do pastoreio de cabras e ovelhas, vamos retirar espécies invasoras, vamos plantar espécies autóctones, quer dizer, as nossas espécies, como carvalho, bétulas, azevinho, vamos fazer a intervenção em linhas de alguns cursos de água também para restaurar habitats mais ribeirinhos e vamos dar espaço ao habitat de espécies emblemáticas como o lobo ibérico, por exemplo. Que espetáculo. Mas isso faz-se, como disse, nós costumamos fazer com operadores, empresas e operadores, associações florestais locais, ou seja, isso também contribui para dar emprego e algum rendimento a entidades locais e depois fazemos-lo também em auscultação com a população, porque na verdade um projeto ele só é bem recebido se for também debatido e discutido. Claro. Então esse é um pouco o ADN da WWF, é debater com a população o que é que podemos fazer, o que é que podemos melhorar, porque por vezes os técnicos acham que é esta linha de água e depois no contacto com a população não, é um pouco mais acima, porque aqui interessa, porque aqui há estas zonas que era bom para nós, vamos regar. Então tudo isto tem que ser enquadrado nos projetos. É muito giro. E sente que há envolvimento e entusiasmo das populações com este projeto? Vocês sentem que se envolvem de facto e que estão comprometidas também com aquilo que é um território das pessoas, não é? Como disse bem. Sentimos que há envolvimento das comunidades locais, mas não só. Eu penso que cada vez mais as pessoas a nível global, geral, do nosso país e de outros países, estão a perceber-se do quão importante é restaurar a nossa natureza. Porque, assim, ela é o nosso escudo protetor contra uma série de questões, até de saúde pública, certo, até contra as pandemias, até contra as tempestades, certo, até contra a erosão da costa, que nós queremos as nossas praias. Ou seja, quanto mais nós apostarmos em soluções baseadas na natureza, mais vamos proteger aquilo que as pessoas gostam, que é a natureza para fins mais de recreativos, de meditação, de bem-estar, de saúde mental, de corrida, como vimos há pouco, não é? Claro. Tantas pessoas que correm na natureza. Então, esse fascínio que nós temos pela natureza, cada vez mais eu acho que as pessoas estão a querer preservá-la e protegê-la. Mas a Ângela tem um olhar, apesar de tudo, privilegiado sobre estas matérias e deve, como toda a gente, ler sobre estes assuntos, mas deve ler um pouco mais. O que eu lhe queria perguntar é se acha que estamos a caminhar para uma maior consciencialização daquilo que é a necessidade, como disse, de restaurar a natureza, porque também temos aqui às vezes movimentos um pouco negacionistas em relação a algumas das temáticas que levantou. Como é que sente que está feito aí este equilíbrio? Quem é que vai ganhar, os bons ou os maus? Os bons ganham sempre. Não é? Nós temos que ter essa esperança, não é? Porque temos que acreditar que as coisas boas que existem na sociedade e dentro de nós são aquelas que nos fazem convergir para algum lado. Então,
Nós temos essa esperança que, no fundo, que as pessoas acordem para a realidade urgente de proteger a natureza. É óbvio que há vários interesses económicos que disputam espaço nesta equação, mas também, cada vez mais, e nós somos uma organização que trabalha muito com empresas, portanto, podemos dizer isto, eu nunca vi tantas empresas a investir em restauro ecológico. Aliás, todos os projetos de restauro, quer seja nesta iniciativa de restauro, quer outros que nós temos que não estão nestas áreas, a maior parte deles são financiados por empresas. Isso é muito bom. Porque eles querem proteger, não é só ingenuidade, não é? Certo. Ou benevolência. Ou comunicação. Ou comunicação, não é? Eles já perceberam que querem proteger as matérias-primas que são a base do negócio, a base de tudo. Sim, esse trabalho Então, eu também sinto. Cada vez mais eu sinto que as empresas estão a apoiar o restauro da natureza, sinto que as pessoas querem uma natureza restaurada, que vimos muitas pessoas, ainda agora tivemos uma campanha muito gira, que era passa 20 minutos na natureza, e isso vai mudar a tua vida, e se não puderes passa 1 minuto, era a nossa campanha. Então sentimos essa grande apetência por estar na natureza, certo, por retornar às origens. Eu acho que esse foi uma das... Só nos falta é que os governantes consigam acompanhar isso. Esta vontade. E acho que, de facto, também a pandemia, que nós ainda não conseguimos tirar grandes conclusões científicas das transformações que aconteceram nas famílias, nas pessoas, nas empresas, mas foi uma altura em que muitos de nós estivemos privados desse contacto, e eu acho que houve uma valorização, eu pelo menos senti isso, uma valorização enorme depois disso do que é o privilégio de estar num lugar bonito e bem tratado e bem cuidado. Isso é espetacular. E também as novas gerações, que eu acho que aí sou bastante otimista, não sei se a Ângela também é. Também, até nas questões de alimentação, estão muito mais predispostas, que a WWF não é uma organização que diga não se come carne, não se come peixe, é uma organização que diz que nós devemos equilibrar e fazer também a nossa alimentação em base de proteína vegetal, e nós notamos muito que os jovens estão muito dispostos a essas mudanças. Sim, e muito até a manifestarem-se, porque percebem que o planeta, quer dizer, eles vão ficar cá mais tempo do que nós e que é preciso que esteja bonito, habitável e saudável. É preciso que os comportamentos se alterem, e nós sentimos uma grande predisposição das camadas jovens para alterarem esses comportamentos. Ângela, só para terminar, estamos mesmo no fim. Amanhã vai haver um encontro em que estarão jornalistas, não é, para apresentar precisamente esta campanha toda que vocês vão fazer, e onde também estará um membro do Governo, o Secretário de Estado? Sim, o Secretário de Estado do Ambiente vai estar com representantes do Lidl, que é o principal financiador do projeto de restauro dos Gerês. E que faz muito bem em dizer, porque é muito bom nós nomearmos as empresas que ajudam e que patrocinam estas coisas. Então vamos estar com comunicação social, com amigos da WWF também, para ver esse projeto, como é que ele está a evoluir, porque nós já estamos a fazer as operações no terreno, estamos a restaurar já 30 hectares, então vamos ver o que é que está a ser feito. Sim, bastante, é muito bonito, como viram nas imagens. Sem dúvida. E o nosso trabalho também é mais fácil explicar no terreno, para as pessoas perceberem como é que se faz esse restauro ecológico da paisagem. Ângela, foi um gosto, muito obrigada e parabéns à sua equipa e continuem o excelente trabalho. Muito obrigada. Rita, obrigada. Da importância do restauro dos ecossistemas, seguimos agora para outros lugares importantes, aqueles que também fazem a nossa história. Com o habitual espaço do Inter, a equipa, já estou a ver ali as minhas meninas. Olha, a Maria João está espetacular. A Maria João e a Daniela Magalhães. Maria João, tu estás com uma touca incrível, adoro. Já vais explicar. Assim, eu achei que tinha que inovar, não é? Tinha que inovar. Olha, então espera lá, vamos só pôr aqui o separador da próxima paragem, senão a Cláudia Carvalho zanga-se comigo. Eu já volto aí. Cláudia, só para ti. Próxima paragem. Ora bem, já ouviram falar do conceito de turismo industrial? É um conceito bastante interessante. Ora, é uma vertente do turismo em que nós podemos visitar fábricas, indústria, empresas e em que a atividade ou o património industrial que seja desativado ou ativado, nós podemos lá ir espreitar. Então é o que nós vamos fazer hoje. Hoje vamos fazer turismo e vamos começar com a Maria João Costa, que está em Matosinhos, numa das mais antigas marcas deste país e que é extraordinária. Olha, lá em casa consome-se muito, vou-te já dizer. É isso mesmo.
É isso mesmo, Rita, estou na fábrica Ramírez, estamos a falar da fábrica mais antiga do mundo em elaboração no que diz respeito ao mundo das conservas, e quando falamos do mundo das conservas em Portugal estamos a falar de algo que começou ali no início, nos meados do século XIX, e a Ramírez esteve sempre ali no início, portanto é obrigatório falar da Ramírez quando falamos da produção de conservas. Estamos a falar de uma empresa então que tem mais de 170 anos. Comigo tenho o Manuel Ramírez, já está aqui na 5ª geração, portanto, e já sei, Manuel, que a 6ª geração já anda por aqui a trabalhar nesta fábrica. Falamos também, enquanto falamos, vamos caminhando, vamos mostrando esta fábrica. Falamos de uma fábrica que mensalmente são mais de 200 mil latas de conservas e anualmente mais de 50 milhões de latas. Agora, qual é que é o segredo para o sucesso, Manuel? Tenho que lhe perguntar, não é? Olha, na verdade são 6 gerações, já na 6ª geração, como a Maria dizia, e que realmente foram gerações preparadas para conseguir inovar num mundo tão competitivo e fazer das conservas portuguesas e da Ramírez uma das melhores empresas do mundo, certamente. Esta unidade que nós acabámos em 2015, depois de termos estado em tantos locais... É verdade. Algarve, Setúbal, Peniche... Enfim, na costa litoral portuguesa, onde havia peixe disponível, né? Começámos com o atum e depois no Algarve, há muitos anos... Portanto, há 173 anos, um pouco mais tarde, começámos em 1865 a fazer antes disso, salga e depois esterilização, e permitiu-nos realmente conseguir exportar para países muito marcantes como Itália, o Brasil, e depois começar a exportar nessas gerações seguintes para mais de 50 países em todo o mundo, não é? Há pouco a Rita falava desta questão do turismo industrial. É certo que vocês hoje são muitos os curiosos que querem perceber como é que esta fábrica funciona. Manuel, permite-me dizer-lhe que vocês têm esta obrigatoriedade no que diz respeito à produção, mas também no que diz respeito à identidade e à Portugalidade do nosso país, porque vocês também representam muito isso. Antes de chegarmos aí, o seu tetravô, acho que não estou enganada, né? Trisavô, foi visionário desde o início, e vocês continuam com essa visão, porque a aposta na inovação é clara quando se entra aqui. É verdade. Nós como exportadores, porque Portugal tem uma dimensão que tem, somos 10, 11 milhões, e portanto tínhamos mesmo necessidade de exportar. Nós temos 14 marcas ativas em todo o mundo, 4 em Portugal, ou 5 em Portugal com muita força. Somos líderes nas sardinhas em Portugal com a marca Ramírez e cada vez mais fortes. O atum ganhando cada vez mais preponderância também, mas na verdade exportámos com muita força desde o início. E de facto, para exportarmos tínhamos que ser muito bons. E uma sardinha, por exemplo, portuguesa ou um atum português lá fora são bandeiras autênticas de Portugal. E nós tentamos fazer realmente o melhor que nos é possível, não é? Tenho que lhe perguntar, tenho que falar, e acho que lá em casa também é importante saberem isto, porque desperta a curiosidade de quem a visita. É o vosso raio-x. É o único no mundo, foi o seu pai, acredito, que criou e pensou nesta tecnologia. O que é isto exatamente? São estas máquinas de raio-x que o nosso Carlos está a mostrar e pode mostrar novamente, eu vou-lhe pedir. O que é que isto significa e porque é que para vocês foi importante criar esta tecnologia? Claro que sim. Nós tínhamos 2 ou 3 mercados extremamente difíceis de ultrapassar, a África do Sul, o Canadá e também o Japão, e obrigaram-nos a criar uma tecnologia que nos permitisse realmente ultrapassar os parâmetros que eles nos colocavam. E com tecnologia portuguesa, engenharia portuguesa e também com as nossas equipas internas, desenvolvemos um sistema de controle visual de todas as latas e também passando pelo raio-x e pela pesadora. E isso realmente marca-nos uma diferenciação muito grande e ultrapassamos esses mercados. E ao ultrapassar esses mercados fazemos igual para todos os outros, portanto estamos 100% seguros, não é? E agora quero falar, já volto aqui, muito rapidamente, eu quero que vocês conheçam a Catarina. A Catarina é uma das pessoas que está aqui responsável por esta parte do controle, esta máquina de raio-x que consegue realmente perceber se as latas estão na qualidade, estão perfeitas para consumo. Rita, podes ter a certeza que quando consomes uma lata destas está perfeita. E temos aqui a Catarina vai-nos contar, é porque hoje em dia nós temos isto, mas há muitos anos elas eram as batedeiras. Não era, Catarina? A Catarina trabalha aqui há 10 anos, 10, 15, 12 anos. Hoje em dia são vocês que conseguem controlar e perceber se as latas estão próprias para consumo neste raio-x. Antigamente como é que se fazia? Antigamente a gente pegava nas latas e batia e sim para ver se a lata ganhava ar ou não. Se tivesse o ar é porque a lata não dava para aproveitar.
E agora, hoje em dia, isto já ajuda, não é? A tecnologia é importante. Sim, agora temos os Raio-X, que é a melhor segurança do nosso produto. É isso que mesmo. detecta tudo. Muito obrigada, Catarina. A Catarina continua aqui a fazer o seu trabalho. Entretanto, eu vou-me juntar novamente ao Manuel. O Manuel que continua aqui na fábrica connosco. Daqui a nada já vos vou mostrar outro cantinho desta fábrica que toda a gente gosta de visitar. Manuel, outra das áreas que vocês sempre apostaram desde o início e também está relacionada com a inovação, mas também com a sustentabilidade. Há pouco a Rita teve uma convidada que tocou também nesse tema. Porquê que para vocês é importante esta questão da economia circular? O que é que vocês fazem todos os dias para melhorar aqui as condições também do nosso planeta? Claro que sim. Nós nesta fábrica tentamos trazer toda a economia circular possível para fazer dela uma das 5 melhores unidades do mundo, como terei já comentado, e de facto os nossos auditores internacionais apostaram também nesta nossa fábrica posso enumerar aqui 3 ou 4 pontos, ou 5 pontos mesmo. Utilização do fotovoltaico em todos os nossos telhados e também nos campos à parte, nos dá um autoconsumo da nossa energia de 60%. Temos a água dos telhados, toda ela é canalizada para os nossos cisternas. A biomassa que utilizamos nas nossas caldeiras portanto, é integral. E temos também o aproveitamento de todo o calor dos nossos compressores para a descongelação do peixe. E isso realmente são pontos vitais, e a utilização também de água de poços e de água de furo, não é? Vocês estão sempre muito à frente, não é? A questão da inovação e tecnologia. Muito à frente, e gostava já agora de focar uma coisa, também na sustentabilidade social, porque temos as creches. Há esta responsabilidade também na responsabilidade social, desde sempre, desde o princípio, que eu saiba, desde o tempo do meu trisavô, e mantemos as creches, mantemos muita gente familiar cá dentro também, não é? Muito obrigada. Daqui a pouco vou dar-vos a conhecer também um dos espaços que toda a gente visita quando vem cá. Falo, claro, do museu. Daqui a nada já volto aqui à nossa fábrica Ramírez. Ficamos à tua espera, Maria João. E enquanto a Maria João se desloca até ao Museu da Fábrica Ramírez, no entroncamento está a Daniela Magalhães, ela que foi visitar está a visitar o extraordinário Museu Nacional Ferroviário, que tanta gente desconhece e que é das coisas bonitas que o nosso país tem. Diz lá, Daniela Magalhães, se eu quando te falei deste lugar não tinha razão. Boa tarde, claro que tinhas razão, Rita, tu tens sempre razão. Eu já fui surpreendida, isto é um fenómeno do entroncamento, este museu, porque é inacreditável. E olha, só aqui em jeito de apontamento, nem de propósito, já estou aqui também com o presidente Manuel Cabral, que está aqui connosco e nos vai fazer assim uma visita guiada, mas... Giro, o mundo é uma ervilha. Há pouco estávamos aí com a Maria João na fábrica Ramírez e o presidente estava-me a dizer que estava lá a aparecer o primo, não é assim? Exatamente. O Manuel Ramírez, que é casado com uma prima minha, sim senhor. Pronto, portanto, estamos todos em família. A sequência não é por acaso. Exatamente. Olá, A Rita já está a ouvir e também lá em casa nos estão a ouvir. E nós, neste momento, estamos aqui ao pé da locomotiva mais antiga, não é verdade? Exatamente, estamos aqui na Rotunda das Locomotivas, que é um espaço extraordinário. Eu acho que já vamos ter uma imagem de conjunto das mais icónicas locomotivas que nós temos aqui no museu. Uma imagem marcante que vamos ver já a seguir. E esta é a mais antiga de todas. E é muito engraçado porque ela foi construída em inglesa, foi construída em Inglaterra, é de 1857. E em 1856, exatamente no ano anterior, ocorreu a primeira viagem de comboio em Portugal, a ligação entre Lisboa e o Carregado. E, portanto, este ano, 1856-2006, nós vamos festejar os 170 anos do caminho de ferro em Portugal. Já portanto, são muitos anos. Uma longa história, que a história é contada neste museu. Exatamente, nós vamos poder ver um bocadinho desta história, porque isto é um museu enorme, e vamos agora mostrar mesmo a Rotunda das Locomotivas, não é? Exatamente, exatamente. Este museu tem 10 anos, ou faz este ano 11 anos, aliás, festejou em foi criado em 2015. Tem 10 anos, mas conta a história dos 170 anos do caminho de ferro em Portugal, como se pode ver aqui por esta locomotiva e como vamos ver por outras peças que nós temos e que foram construídas exatamente em 1856, o ano da primeira viagem em Portugal. E estas locomotivas que estamos a ver agora, elas são mais ou menos de que altura? São do século XIX, todas elas são do século XIX, aquilo que os americanos sobretudo chamavam os cavalos de ferro. Nós estamos habituados a vê-los, não há filme, não há livro que não tenha algum destes cavalos de ferro, sobretudo na conquista do Velho Oeste. Esta locomotiva que é conhecida pela Andorinha, 1857, como eu disse,
ela serviu e veio para cá, foram compradas 4 locomotivas iguais e foram usadas nos trabalhos nas linhas do Minho e na linha do Douro. E, portanto, ela tem uma longa história de trabalho, de tração na construção das próprias linhas, das linhas mais icónicas em Portugal, mas depois ela serviu até aos anos 30 do século XX. Portanto, ela tem uma história de serviço no caminho de ferro em Portugal de cerca de 100 anos, 80 anos. E aqui nós vemos aqui este aparelho, isto aqui é o quê? É um quadriciclo, é um veículo que servia para locomover pessoas que trabalhavam nas linhas, mas sobretudo para a inspeção de linhas, em que as pessoas... A propósito, estamos aqui a ouvir o comboio porque a estação é mesmo aqui ao lado, não é? Nós estamos, este museu ocupa 4,5 hectares, exatamente no âmbito, à volta da estação ferroviária do Entroncamento, e Entroncamento é uma cidade ferroviária, o próprio nome assim o indica, Entroncamento de linhas. Exatamente, e nós, exatamente por isto ser tão grande, vamos agora até pegar no guarda-chuva, porque hoje está dia de chuva, mas os diretos é mesmo assim, e isto pelo Intercidades nós vamos a todo lado. Hoje está a chover e exatamente nós estamos nesta zona que não podíamos deixar de mostrar e estamos então a deslocar-nos para outra zona do museu. Exatamente, para as naves onde estão as grandes unidades. Nós temos basicamente 3 espaços nestes 4,5 hectares visitáveis. O primeiro, logo na zona de entrada, é o armazém de víveres, e o armazém de víveres foi o antigo supermercado, agora hoje em dia chamar-se supermercado. Que abastecia os trabalhadores. Que abastecia os ferroviários, exatamente. Tinha a função de um hipermercado de hoje, que é um espaço muito grande, onde estão as peças mais pequenas, onde estão, por exemplo, as 2 únicas, costumo dizer a título de brincadeira, fotografias da época, as 2 aguarelas coevas da construção do caminho de ferro em Portugal. Agora já podemos largar os guarda-chuvas que já estamos aqui mesmo a chegar. Exatamente. Uma delas mostra a Rainha Dona Maria a lançar a primeira pedra, que não era, enfim, é com um carrinho de mão e com muita gente à volta e não sei o quê, estava à corte, e a segunda mostra... Eu queria só mostrar, já falamos na segunda aguarela, aqui estes horários, que pronto, é assim uma coisa mais clássica, acho sempre giro de mostrar. Isto é muito giro, isto tem aqui muita coisa para ver. Temos até um lounge, e como estávamos a dizer, é tão grande que tem lounge para as pessoas poderem descansar e ter mais um bocadinho de informação através ali daquele ecrã, onde vão rodando várias imagens, não é? É quase uma sala de espera. Exatamente. Antigas estações. Falava-me da segunda aguarela. A segunda aguarela mostra, é uma imagem, uma fotografia da primeira viagem, que foi uma viagem muito atribulada entre Lisboa e o Carregado, cerca de 36, 37 quilómetros, em 1856, exatamente. E este ano vai haver uma série de iniciativas para comemorar os 170 anos de Caminho de Ferro em Portugal. Caminho de Ferro em Portugal, que este museu mostra, é o que eu estava a dizer há bocado, este museu tem 10 anos, mostra a história desses 170 anos, e que é a história de Portugal. Através do Caminho de Ferro, conta-se, desde o início do liberalismo, começa a haver grandes debates, grandes discussões a propósito da importância do Caminho de Ferro. Havia, claro, como é habitual em Portugal, e não só, o partido dos que eram contra e a favor do Caminho de Ferro. Caminho de Ferro queria dizer progresso, queria dizer desenvolvimento, queria dizer ligação à Europa. Também. E ligação entre cidades, entre pessoas e, num certo sentido, tornar o país mais pequeno também. Exatamente, encurtar distâncias acima de tudo. E nós aqui entramos já aqui nesta parte do museu, onde podemos ver, exatamente, podemos ver aqui algumas representações no museu. É uma maquete da ponte sobre o Tejo e tem aqui alguns elementos náuticos, o que surpreende muitas pessoas, mas efetivamente a travessia do Rio Tejo esteve durante muito tempo na órbita, no espaço, digamos assim, era operada pela CP. E, portanto, isso quer dizer que nós herdamos também, e nós, ao mostrar a história do Caminho de Ferro, mostramos também estes elementos náuticos, por estranho que possa parecer, mas é perfeitamente... Mas faz parte da história do Caminho de Ferro. Temos aqui esta enorme parede com placas. Como a Daniela dizia há bocado, são uma espécie dos bilhetes de identidade das diferentes locomotivas e carruagens, onde podemos ver aquelas que têm números e letras, é matrícula, é como se fosse a matrícula, e as outras são os fabricantes. E aqui podemos, através disto, nós podemos ver uma coisa muito engraçada. Nós podemos ver ali uma construção de Valência, espanhola, francesa, holandesa, Berlim, inglesa, holandesa. Há para aí também Sim, é o número do BI alemães. E
o país de nascimento, vamos dizer assim. A chamada de atenção é que nós temos uma coleção absolutamente notável, porque Portugal, cada vez que comprava, até porque não era propriamente o país mais rico do mundo, não é? Cada vez que comprava material, comprava muito pouco material. E isso quer dizer que nós fomos abastecer-nos de material ferroviário a praticamente todos os países e a praticamente todas as empresas que fabricaram para a ferrovia, e nós somos hoje os herdeiros e temos muito material muito diversificado e em muito bom estado que podemos mostrar aqui neste museu. Aqui no museu. E aqui temos uma representação das várias profissões, não é? Isto é muito engraçado porque, efetivamente, aqui estão profissões atuais, como maquinista, enfim, os operários de diferente natureza, mas temos também algumas profissões que já não existem, como, por exemplo, as guardas de passagem de nível. Curiosamente, chefe de estação, as guardas de passagem de nível foi durante muitos anos, aliás há um estudo publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o assunto, muito interessante, em que mostra que as guardas de passagem de nível era uma profissão, as guardas, feminina, praticamente não. Ali uma, desapareceu. As pessoas têm mesmo de vir cá para apanhar isto tudo. Exatamente, isso é preciso visitar este museu, esta casa, que é um dos melhores museus do mundo, já agora, diga-se, passa a publicidade ou sem passar a publicidade, mas as guardas eram uma profissão exclusivamente, durante muitos anos, exclusivamente feminina. E hoje, felizmente, já não existe, ou praticamente não existe. Porquê? Porque já não há passagens de nível praticamente. Pois, agora as coisas mudaram um bocadinho. Isto tem a ver com evolução. Isto é também, ou permite-me também dar outra nota sobre esta casa. Esta casa, este museu, o Museu Nacional Ferroviário, aqui situado no entroncamento, não pretende apenas ser ou mostrar a história, pretende também mostrar o futuro. Quer dizer, como eu dizia há bocadinho, desde sempre, designadamente no tempo liberal, o ter ou não ter comboio era o progresso ou não, atraso, digamos assim. Agora só que temos aqui, como há bocado, não podem achar que eram só aquelas locomotivas que tinham aqui. Temos aqui também outras carruagens, estas mais recentes. Designadamente o comboio presidencial que está ali, não vamos ter tempo de o ver. Tem de vir cá ver, portanto. Para a vossa próxima visita e para quem nos queira visitar. Isso mesmo. E aqui continuamos, já vamos mostrar uma coisa para finalizar, que eu acho que vocês vão gostar muito, não é? Que até foi aqui sugestão do Presidente para ser aqui para finalizar em grande. Aqui voltemos a ter horários mais antigos, uma representação aqui mais antiga também. Deixe-me chamar-lhe a atenção para o seguinte, foi o comboio que obrigou à generalização do uso do tempo, da consulta do tempo. Repare, com as carruagens havia uma ideia do tempo. Com o comboio passa a ser obrigatório ter o tempo preciso e, portanto, o uso dos relógios, uma das peças icónicas ligadas ao caminho de ferro são exatamente os relógios das estações. Porquê? Porque o comboio nunca pode partir antes da hora e se a pessoa chegar depois da hora, perde o comboio. De perder o comboio, se não acontecer nada que não deva acontecer. Outra experiência que podem ter aqui é vir aqui fazer uma refeição no restaurante bar. Nós somos também um museu de experiências. Somos um museu da história e com alguns apontamentos de futuro, com certeza, mas gostamos muito, este é um museu de famílias, onde as pessoas podem vir em família, podem trazer a sua lancheira, o seu almoço, ou combinar connosco a possibilidade disso ser organizado e podem ter essa experiência, porque hoje em dia as carruagens restaurante, está ali restaurante-bar, temos 2 carruagens que estão apetrechadas para as pessoas, não apenas têm ar-condicionado, como têm micro-ondas, onde as pessoas podem aquecer a sua refeição e podem utilizar e estar num ambiente ferroviário, não mexe, mas está estático, não mexe. E temos jardins maravilhosos. E, aliás, ali temos a estação. Já mostrou com certeza, a estação está aqui a 30 metros. Portanto, é mesmo perto. Ou seja, nós não podíamos estar em sítio melhor em termos de disponibilidade de meios de comunicação, sobretudo a ferrovia. Isso mesmo, nunca fez tanto sentido uma localização do museu. Exatamente, a sustentabilidade é também um elemento. Há que dizer que o comboio é o meio de transporte mais sustentável de todos aqueles que nós conhecemos. Bom. E para finalizar, tínhamos de finalizar em grande, temos aqui a carruagem real.
O comboio real. Comboio real, exato. É muito engraçado, Daniel. O Portugal é o único país que tem um comboio completo, um comboio real completo. A família real utilizava este comboio entre o Barreiro e Vila Viçosa, portanto atravessava o Tejo. Temos de caminhar até ali? Num barco, numa embarcação, e depois apanhava para ir para Vila Viçosa este comboio que estava ao serviço exclusivo da família real. Há uns anos foi feita uma exposição no Museu de Utrecht, na Holanda, em que nos pediram a todos os países europeus, e não só, europeus, que carruagens que fossem usadas por famílias reais. E nós enviamos um dossiê, muito completo certamente, com as nossas várias carruagens e a locomotiva. E eles ficaram muito admirados, disseram que só queriam as carruagens. Eu disse, mas nós temos o comboio completo. Tudo. Ninguém mais tem. Porquê? Porque as carruagens normalmente eram apetrechadas para as famílias reais, mas depois eram acopladas, eram atreladas aos diferentes comboios ou a locomotivas que eram utilizadas para esse fim. Nós não, somos um país rico, como se vê, e temos o comboio completo. Portanto, que é esta maravilha, que ainda por cima foi restaurado para essa exposição que ocorreu há cerca de 12 anos atrás no Museu de Utrecht, e é o único comboio, a única peça, também merece, não é? É a única peça que tem uma nave dedicada, onde está só o comboio real. E temos ali, não temos tempo a ver, uma simulação daquilo que era a sala de espera para os reis quando faziam a sua viagem para Vila Viçosa. Que devia ser assim uma coisa mais arranjada, É simpática, mais simpática. arranjadinha, sim, é. Portanto, isto nós mostramos aqui só um bocadinho de tudo. Exatamente. É para criar o apetite para que as pessoas venham cá, venham visitar o museu. E onde é que as pessoas podem comprar os bilhetes? Podem comprar através do nosso site. Do site, procurarem Museu Nacional Ferroviário, aparece, Fundação Museu Nacional Ferroviário, e lá tem todas as informações, todas as indicações, não apenas da acessibilidade, como a possibilidade de adquirir o bilhete por essa via. E, inclusivamente, nós aqui não entramos em nenhum comboio, nenhuma carruagem, mas é possível fazê-lo em algumas delas. Em muitas delas é possível fazê-lo. E depois vale a pena consultarem o nosso site, porque vamos tendo um conjunto de atividades. Por exemplo, agora ligado ao roteiro nacional de turismo industrial, nós vamos ter um projeto, um programa que se chama, já a partir do próximo dia 22, 29 e 4 de abril, se não erro, vamos ter, acoplado com a possibilidade de ter um brunch. Já mais moderno, uma coisa mais mostrar aquilo que nós chamamos o museu antes de ser museu. É um projeto que nós temos em que mostra o que é que eram, ou explica o que é que eram estes edifícios, visitas guiadas, obviamente, o que é que eram estes edifícios antes de serem usados para a função museológica. Falei, por exemplo, no armazém de víveres, já falamos na rotunda das locomotivas e, portanto... muito para ver aqui. Muito para ver, procurem e inscrevam-se. Muito obrigada. Muito obrigada. Felizmente há muita procura. Exatamente. E haverá ainda mais, portanto o convite fica feito. Muito obrigada por esta visita e recomendo muito. Têm de vir com tempo, é só isso que eu digo. É verdade, Daniela. E olha, envio um grande beijinho ao Manuel Novaes Cabral, que é de facto um anfitrião que se nota a paixão que tem pelo lugar que tem o privilégio de gerir. Eu também já visitei, adorei, fiquei mesmo surpreendida. É mesmo um programa em família muito bem passado e é como dizes, tem que ir com tempo porque o museu é gigante. E eu não sou criança, mas ainda bem que guardo um lado um pouco infantil. Eu estava deliciada, queria espreitar para dentro de todas as carruagens. É mesmo, eles explicam muito bem a história, é mesmo um sítio que vale a pena visitar. Obrigada, minha querida Daniela. E agora vamos explicar à Maria João, que o convidado dela, do direto, agora deve já estar com outras pessoas, mas o teu convidado anterior era primo do convidado da Daniela Magalhães. Tu não achas que isto é extraordinário? E sabes o que é que eu te digo, Maria João? Este país é uma lata de conservas. É isso mesmo, Rita. O mundo é mesmo pequeno. Pois é. Mas ainda bem que Conta Lá está aqui também para unir o nosso país. Essa é a nossa missão e estamos a fazê-la muito bem. Entretanto, estavas a dizer que já estava com outros convidados e é certo. Tenho a Carolina Martins. Porquê? Porque nós estamos aqui no museu e na loja das Conservas Ramírez. Quem vem visitar, e há pouco, desde o início, quando falavas dos nossos diretos de hoje, deste turismo industrial, as pessoas têm a oportunidade de entrar aqui neste espaço, fazer as suas compras e conhecer a história da fábrica. Carolina, és tu que vais guiando aqui os nossos turistas e fazes esta viagem aqui pela fábrica Ramírez. Tenho que te perguntar, vocês recebem cada vez mais pessoas? Porquê é que as pessoas têm interesse em visitar a fábrica, na tua opinião? E tu vais ouvindo também, não é?
É assim, é verdade que nós temos cada vez mais visitas na nossa fábrica e efetivamente acho que há a curiosidade de perceberem como é que se faz uma lata, como é que chega ao produto, como é que o produto acaba. Então nós temos vários packs nas nossas visitas que também depois as pessoas podem aproveitar. Temos, por exemplo, aqui o nosso museu, que é constituído já com algumas máquinas que nós temos antigas. Depois também temos a parte do museu estar ligado com a nossa loja, que também mostra já alguns produtos que nós fazemos na nossa fábrica. Depois temos um vídeo que vai nos indicar e que mostra um bocado do nosso processo, como é que as coisas funcionam, e depois temos a visita propriamente dita, ou seja, as pessoas podem mesmo chegar e ir à nossa fábrica, ver como é que tudo... Isso é a parte mais gira, não é? A parte que as pessoas gostam. Há pouco estavas a falar que vocês neste museu têm então algumas dessas máquinas antigas. Eu quero só mostrar aqui uma ou duas e falar um bocadinho sobre elas muito rapidamente, até para as pessoas perceberem que esta questão da inovação e da industrialização está sempre a acontecer aqui, mas antes isto não era como nós vemos agora na fábrica, como nós vimos há pouco. Isto eram com estas máquinas assim mais antigas, que nós daqui a nada já vamos mostrar. Fala-nos um bocadinho sobre estas máquinas antigas. Carolina. Então, estas máquinas, nós tivemos bastante evolução. Estas máquinas de antes era cravada uma lata de cada vez, agora não, nós temos quantidades de latas enormes, nós temos mais ou menos 200 latas por minuto a serem cravadas. Era muito um processo manual, agora não, nós agora é só clicar num botão, a máquina arranca e crava tudo. E isto tem a sua beleza e a sua magia. As pessoas quando vêm cá, que perguntas é que te fazem? Elas ficam curiosas com o quê? Conta-me. É sim, elas primeiro ficam curiosas como é que isto funcionava, não é? Nós, efetivamente, o que é uma cravadeira, quais são as nossas máquinas principais. E eu sempre digo que a cravadeira é essencial, porque é o que vai juntar a nossa lata com o nosso tampo, ou seja, vai fechar o produto. E pronto, temos toda esta magia, toda a evolução que nós temos na nossa fábrica e como é que estas máquinas foram evoluindo. Nós falamos um bocado disso aqui e depois mostramos no vídeo e mesmo na fábrica o que é que realmente acontece. Esta aqui como é que funcionava? Só muito rapidamente, se conseguires explicar. Esta aqui era literalmente as pessoas tinham a lata e com a força do braço isto fechava e isto puxava para baixo, que nesta não está a funcionar, mas puxava para baixo e juntava então, isto ia para cima, isto rodava e a lata ficava fechada, selava. Há pouco, quando estávamos a falar as duas, antes de entrarmos em direto, eu perguntava à Carolina, Carolina, mas quando vêm cá, vocês recebem muitas crianças também, muitas escolas, cada vez mais, que perguntas é que te fazem? E ela dizia-me assim, perguntam muitas vezes porque é que são mulheres, porque é que são maioritariamente mulheres a trabalhar aqui. É isso, Carolina? É sim, senhora. As crianças, principalmente, ficam muito curiosas de porquê mulheres, porquê só mulheres, porque efetivamente a nossa fábrica é mais mulheres do que homens. E é muito por causa do processo, é um processo muito manual, ainda é muito com as mãos que as senhoras fazem o enlatamento. Há pouco falávamos também aqui as duas e eu queria mostrar isto lá para casa, até porque hoje é dia do pai e quem vem visitar o museu e quem vem também fazer as compras aqui das latas Ramírez, até porque as latas hoje em dia, Carolina, já vais falar sobre isso daqui a nada, são muito mais do que para comer, são também uma recordação nos dias de hoje, e a verdade também é essa, porque há muita Portugalidade nestas caixinhas. Senhor Júlio, venha cá, Senhor Júlio, ensinar-me a fazer isto, a ajudar-me a fazer isto. Sabem quem é o Senhor Júlio? O Senhor Júlio nasceu na fábrica. É um facto. Não dentro de uma lata. Não, mas é pequenino, Sr. Júlio, não consigo caber lá dentro. Eu digo normalmente uma lata 1730, que é a maior. Conseguia caber lá dentro, Sr. Júlio. A trabalhar aqui há mais de 30 anos. Sr. Júlio, os turistas vêm cá e podem customizar e criar uma lata do tempo. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz hoje? Hoje é dia do pai. Então o que é que eu fiz? Fiz uma mensagem para o meu pai, para uma costinha. Vou colocar aqui, com licença, vou dar aqui só para eu conseguir entrar. Eu sei que agora que eu aprendi isto tudo antes de preparei-me com o Júlio. Júlio, fecho aqui a minha tampinha, não é? Agora vou fechar a porta. Agora vou carregar aqui. Primeiramente no amarelo. E agora vou carregar no verde. Deixa exatamente. Piscar, agora, cara, vê? E vou conseguir criar aqui a minha cápsula do tempo. Não é? Vou criar aqui a minha cápsula do tempo com a nossa latinha. E quem vem visitar tem essa oportunidade de o fazer. Enquanto a nossa lata está ali preparada, perguntar-te, Carolina, que quem viaja também aqui pela esta fábrica e percebe
Quando nós entramos, no que diz respeito à sua arquitetura também, percebe-se que é como se nós entrássemos numa lata mesmo, não é? Vocês pensaram nisso mesmo na parte arquitetónica, para termos essa experiência? Sim, sim, ou seja, toda a nossa fábrica e até quem entra na parte da portaria é a imagem de uma lata. A fábrica por cima é a imagem de uma lata. Foi tudo pensado e é dedicação também. Isto é uma indústria conserveira, o que nós produzimos são latas. Entretanto, deixem-me ver. Vejam só, a minha lata já está pronta. Vejam só. Está prontinha. Os turistas têm esta oportunidade de fazer. Vocês agora não vão conseguir ver a mensagem. Porquê? Porque ela está aqui dentro. É uma lata do tempo. E eu, quando chegar a casa, vou entregar aos meus pais. Entretanto, antes de terminarmos, eu quero-vos dar aqui uma novidade no que diz respeito à Ramírez. Eu estava aqui a falar com a Carolina há pouco. Venham comigo, venham ver, sintam também este museu. Que eu reparei ali mais proteína. Eu quando vos digo que esta fábrica está sempre à frente e está sempre a pensar em como é que deve inovar, e os turistas também podem levar, quem vem cá visitar, vocês lançaram agora uma gama só para quem está preocupado com esta questão de ingerir proteína e colocar isto nos ginásios, não é, Carolina? Sim, nós efetivamente, ou seja, todos os nossos produtos já têm proteína e nós efetivamente o que fizemos foi, na própria lata, indicarmos. É isso que está a acontecer. Quem vem cá, para além dessas perguntas, para além das compras que estavam a fazer, há pouco eu estava a falar sobre isso, sobre o facto das latas hoje representarem muito mais do que uma prova. As pessoas compram também online para recordação, Carolina? Sim, senhora, ou seja, as pessoas aproveitam, fazem a visita, no final vêm sempre à nossa loja comprar produtos, mas também fazem muito e nós cada vez estamos com um crescimento de compras online. Por isso, já sabem, se quiserem ter uma latinha, não só para provar, mas também para terem uma recordação, oferecerem a alguém, porque está um presente diferente também para oferecer, é passarem por cá fazem compra online e têm esta oportunidade de, mais do que provar e comer um bom enlatado, é também terem esta tradição e esta Portugalidade na vossa mão. Obrigada, Carolina. Maria João, acho que hoje posso dizer que és a nossa repórter com mais lata. Acho que ninguém leva a mal. Olha, não percebi muito bem. Tu falaste tão rápido, rapariga, que eu não percebi muito bem. Diz-me lá uma coisa. A lata que tu levas para o teu pai, não faz mal. A lata que tu levas para o teu pai tem atum lá dentro ou não? Não, vou-te explicar. Ela estava vazia. Vou-vos abrir, que eu por vocês faço tudo. Não é preciso. Não estragues o presente. Leva para o teu pai depois. Não, mas... Ela, imagina, escrevi um papel com uma mensagem, coloquei aqui, fechei a lata e ela agora está assim. Pronto. Só para abrir com uma mensagem lá dentro. Não tem atum, não tem atum. Pronto, nem atum, nem sardinha. Tem que ser uma mensagem bonita. Está bem, mas olha, é uma bela ideia, uma ótima ideia, sim senhora. Carolina, estás contratadíssima, Carolina. Contratadíssima. A tua ajudante, estou a adorar. Um beijinho grande, Maria João. Obrigada. Beijinho. Foi muito interessante conhecer melhor a fábrica da Ramírez. E saímos agora então para uma curtíssima pausa. Daqui a pouco vamos falar de heranças e herdeiros com a advogada Mariana Rocha Neves, do Simples e Direito. E vou ainda receber hoje aqui no Intercidades um dos escritores mais marcantes da minha geração. Sim, somos da mesma geração. E é alguém que eu acompanho há muitos anos. José Luís Peixoto vai estar connosco daqui a pouco. Volte connosco, até já. Eu já estou aqui com uma mesa linda. Vocês já vão perceber porquê. Uma mesa incrível que já me está a dar aqui água na boca. Mas agora é a altura de fazermos a nossa habitual ligação ao Porto, à delegação, ao centro, ao polo do Conta-lá do Norte, onde está a Regina Nunes, que nos vai dar, como é habitual, os destaques do site de hoje. Olá, Regina. Olá, Rita. Muito boa tarde, em primeiro lugar. Começamos estes destaques com uma reportagem da jornalista Ana Ribeiro Rodrigues, que foi até à Covilhã conhecer a história de Daniel Anastácio. Daniel Anastácio é pastor desde os seus 15 anos e atualmente ele cuida de cerca de 200 ovelhas, mas não são umas ovelhas quaisquer, são umas ovelhas de uma raça autóctone, que é a raça churra mondegueira. Esta raça é adaptada ao clima da região, portanto adapta-se tanto ao frio como ao calor, e além disso é parte do património porque também faz os queijos da Serra da Estrela.
O Daniel, além de se dedicar à pastorícia, também recebe visitas e onde explica, efetivamente, a arte de tosquiar, de ordenhar e até de produzir o seu queijo. Passamos para um outro destaque. Neste destaque falamos de uma preocupação nacional. Como sabemos, o preço do gasóleo agrícola aumentou cerca de 30% em menos de 3 semanas, o que efetivamente se configura como uma preocupação para a Confederação Nacional da Agricultura, que pede medidas urgentes para o controlo desta regulação de preços. Naturalmente que este aumento faz com que se reflita no preço dos produtos ao consumidor final. Passamos também para uma outra notícia, onde a Câmara de Baião questiona a instalação de uma central fotovoltaica na Serra do Marão, considerando até que esta mesma serra talvez não seja o local ideal. Estamos a falar de uma central com cerca de 25 mil painéis solares que pode afetar uma área sensível, incluída na rede Natura 2000. Inclusivamente, a população desta região já criou uma petição para pedir a suspensão do processo de licenciamento desta mesma central, e são estes os destaques que podem ser consultados no site do Conta Lá, Rita. Obrigada, Regina. Olha, Regina, sabes uma coisa? Não sei se estás a conseguir. Não sei se consegues ver agora a emissão ou não. Não consegues? Se eu olhar para o lado, acho que sim. Então olha, espreita, só para te mostrar aqui, vou pedir ao tio Tónio para mostrar aqui a nossa mesa. Regina, olha, vê lá a mesa que eu tenho aqui, olha para esta maravilha. Ora, mostra. Pois é. Um beijinho, Regina. Um beijinho muito grande, Rita. Acompanha o Intercidades para perceber o que é que vai acontecer. Pois é que eu daqui a pouco vou receber aqui a Joana Bessa. A Joana tem um projeto que nós gostamos muito, que se chama Food Love Story. E que tem uma ligação muito interessante da nossa gastronomia, ao território, às pessoas, e trouxe aqui algumas das coisas que eu mais adoro. Então eu vou dar-vos só aqui uma ideia. Esta broa da Vintes que está aqui, não sei se vai aguentar até ao final, não vai aguentar, porque se eu começo a comer broa da Vintes agora, fico com a boca cheia de farinha, que é o que acontece a quem come com prazer uma boa broa de avintes. E daqui a pouco vamos receber aqui então a Joana Bessa, que já montou aqui a nossa mesa. Agora vamos falar de um tema, eu não diria que é mais difícil, é um tema que muitas famílias adiam, mas que mais cedo ou mais tarde toca a todos. Quer dizer, toca a todos aqueles que têm alguma coisa para herdar, não é? E é para nos falar disto que a Mariana Rocha Neves, do Simples e Direito, traz este tema hoje. Olá, Mariana. Olá, Rita, tudo bem? Estás boa? Muito bem, tudo bem. Viana do Castelo continua linda? Continua maravilhosa. Olha, Mariana, esta questão dos herdeiros é uma questão muitas vezes delicada e como tu me explicaste na preparação deste nosso dossiê, e delicada e muitas vezes adiada, lá está, esta questão. Mas eu acho que é importante aqui hoje falarmos de coisas simples, de direito, como vocês nos ensinam sempre nas vossas intervenções. Exatamente. Quem é que são de facto os nossos herdeiros obrigatórios e se é que eu posso ou não escolher a quem é que deixo os meus bens? Muito bem, Rita. Vamos então traduzir isto em linguagem simples, como procuramos fazer na nossa página. Como a generalidade das pessoas sabe, a lei em Portugal protege alguns familiares que considera especiais, digamos assim. É aquilo que a lei chama de herdeiros legitimários e que em voz corrente, em voz leiga, chamamos de herdeiros obrigatórios. E a questão que se coloca é então, quem são estes herdeiros? Desde logo e de forma óbvia, os descendentes, filhos ou netos, o cônjuge, marido ou mulher, e os ascendentes, pais ou avós. Há, no entanto, aqui que salientar duas notas. Desde logo, relativamente ao cônjuge, desde 2018 que é possível, única e exclusivamente no regime de separação de bens, os cônjuges renunciarem reciprocamente à condição de herdeiros. Como é uma situação excepcional, não vamos abordar hoje. Relativamente aos ascendentes, estes apenas são herdeiros se não houver descendentes. Pronto. Sendo estes os nossos herdeiros obrigatórios, o que é que a lei diz?
A lei divide a herança em duas partes, chamamos-lhe assim. A legítima, que é aquela parte que é destinada aos nossos herdeiros obrigatórios, que está reservada a eles e que nós não podemos tocar, e temos depois a cota disponível, que é aquela que nós podemos dispor livremente, seja para reforçar a cota dos nossos herdeiros obrigatórios, seja para deixarmos parte da nossa herança a um terceiro. Uma nota, se não existir nenhum herdeiro obrigatório, obviamente eu posso dispor livremente da minha herança. É isso que eu te ia perguntar. Mas antes, Mariana, que é uma questão que imensas vezes surge nas conversas correntes de pessoas que não têm formação em direito, mas, por exemplo, os nossos filhos, um filho que faz assim uma coisa terrível ao pai ou à mãe, ainda assim herda? Ou seja, em Portugal é possível deserdar? Sim, esta é uma questão que é muito levantada, mas apenas existem duas situações excepcionais, ou seja, não é duas situações, temos dois institutos jurídicos na lei que se chamam a deserdação e a incapacidade por indignidade sucessória que podem excluir estes herdeiros obrigatórios, mas são situações muito específicas, muito concretizadas. Eu vou dar um exemplo, aquele filho que tenta matar ou efetivamente mata os progenitores, digamos assim, para poder herdar. Nessas circunstâncias que são extremamente graves, aí sim o legislador permite a deserdação, ou então considerar aquela pessoa incapaz por ser indigna de receber aquela herança. Okay. Mas isto são situações absolutamente excepcionais. Ou seja, se eu por testamento tentar deserdar um meu herdeiro obrigatório, não o posso fazer. Okay. O que é que vai acontecer nestas circunstâncias? Se eu dispuser para além da minha cota disponível, se eu atacar a legítima, ou seja, aquela parte que se destinava aos herdeiros obrigatórios, o que estes herdeiros podem fazer é pedir a redução dessa liberalidade, dessa disposição, para que a legítima seja respeitada. Se eu der mais do que aquilo que posso, eu vou ver essa doação reduzida, que é para proteger sempre a parte dos nossos herdeiros obrigatórios. Mariana, é mais uma pergunta. E que qualidades intelectuais, digamos assim ainda, que preservação das qualidades intelectuais é que é preciso alguém ter para, e que tipo de certificação é que se pode fazer de que alguém que está a deixar um testamento o está a fazer em plenas condições e em plenas faculdades e tendo absoluta consciência de que é aquilo que quer fazer e de que não é manipulada por outra pessoa? Entendes o que eu estou a dizer? Porque... Claro que sim, e por isso é que, por esse mesmo motivo, é que o legislador teve o cuidado de os testamentos só poderem ser feitos perante notário. Ou seja, o que é que existem também os testamentos cerrados, mas a preocupação do legislador foi que o testamento fosse feito pelo notário, porque o notário é um garante de fé pública, ou seja, o notário vai averiguar, vai questionar aquela pessoa o que é que pretende colocar no testamento e se compreendeu o alcance daquilo que referiu que queria inserir no testamento. Muitas vezes o notário pode exigir que o testamento seja acompanhado inclusivamente de médicos, ou seja, que estejam presentes médicos que sirvam de testemunhas e que atestem que aquela pessoa tem as suas capacidades mentais. E isto é frequente os notários exigirem quando as pessoas têm já uma idade avançada ou quando têm uma doença que podem entender que pode pôr em causa as suas capacidades. Os notários, digamos, têm extremo cuidado com a celebração, com a outorga dos testamentos. Mariana, e em Portugal já existe a cultura de deixar testamento ou, na maioria dos casos, não se faz nada e pronto, e depois é as partilhas habituais da lei. Logo se vê, não é? Sim, é o logo se vê. Embora em Portugal exista realmente uma tradição do logo se vê e do deixar o testamento, de deixar as questões da herança
para depois, por algum pudor. A verdade é que, apesar de tudo, verifica-se que as pessoas têm essa preocupação, inclusivamente até pessoas com menos formação e até de zonas rurais têm a perfeita noção do que é dispor de testamento, têm a perfeita noção daquilo que é, eu vou dar o meu terço. O que é o meu terço? É muitas vezes a cota disponível, é aquela parte que quando eu tenho filhos ou cônjuges posso dispor um terço. E para que é que estas pessoas utilizam o terço? Utilizam para reforçar a cota daquele filho que toma conta delas quando elas já estão com problemas de saúde, ou então para reforçar a cota do cônjuge que o acompanhou ao longo de 50 anos e que querem deixar mais acautelado. Existe uma noção de que se alguém me presta de alguma forma auxílio na saúde, companhia, então eu tenho que premiar esta pessoa. Há esta noção, não há uma total iliteracia neste aspecto. Esta parte é verdade. Muito bem, Mariana. Olha, há muitas surpresas. Não sei se tu já acompanhaste muitas aberturas. Eu, por acaso, é aquela parte dos filmes que a pessoa fica sempre... Pronto, o meu lado infantil a vir ao cima. Vamos abrir o testamento e ver o que lá está. E acontecem muitas surpresas. Podem acontecer, efetivamente. Muitas vezes há o cuidado de quem deixa para evitar mais tarde conflitos familiares dizer o seguinte: olha, eu deixei um testamento à tua mãe para que, se me acontecer alguma coisa, ela esteja mais protegida. Olha, eu vou deixar ao teu irmão porque ele tomou conta de mim. Muitas vezes acontece isto. Mas outras vezes isso não acontece. Mas não existe aquilo que nós vemos no filme, que é a leitura do testamento. É algo muito mais simples. O que é que acontece? Quando alguém falece, tem a certidão de óbito, com essa certidão de óbito dirige-se ao notário onde poderá estar o testamento. Existe inclusivamente um registro central de testamentos que nós podemos pedir a informação com a certidão de óbito se existe algum testamento feito por aquela pessoa online. O que é que isto significa? Que eu, com uma certidão de óbito, o testamento torna-se público, eu posso consultá-lo a partir do momento em que ocorre o óbito, qualquer pessoa pode. E esse é verdade, é público. O testamento é privado até ao óbito, ou seja, ninguém o pode levantar, seja descendente, seja cônjuge, seja quem for. Um pouco ninguém estranho. pode levantar o testamento. Imagina que a pessoa queria deixar, olha, um amor secreto, sei lá, não sei. E depois toda a gente sabe. Há outro detalhe no testamento, precisamente para essas questões dos amores secretos, que é o seguinte, que é, os testamentos têm sempre duas testemunhas e as pessoas questionam, mas qual é o porquê dessas duas testemunhas? Como antigamente não havia este registro central em que qualquer pessoa podia pedir aos registros centrais após o óbito para saber se existe ou não um testamento feito por aquela pessoa, antigamente, e agora mantém-se porque está assim na lei, a existência dessas duas testemunhas, que é para quê? Se aquela pessoa falecer, aquelas duas testemunhas que estiveram presentes têm aquela obrigação moral de dizer: aquela pessoa morreu, fez um testamento, eu fui testemunha, está naquele local, deixou àquela pessoa. Certo, Muitas mas a vezes questão da privacidade que eu estava a levantar mantém-se, não é? Ou seja, deixa de haver privacidade. Pronto, é o que é. Deixa, mas essas duas testemunhas têm essa incumbência, ou seja, normalmente escolhemos alguém da nossa confiança e dizemos: olha, eu tenho aquele amor, vou deixar o testamento, se eu morrer tu vais avisar. É esta a situação. Obrigada, Mariana. São questões que muitas vezes parecem complicadas, e são complicadas, mas que tu explicas muitíssimo, vocês explicam muitíssimo bem a vossa dupla, e é sempre divertido falar convosco, mesmo que a questão seja como hoje, que não é propriamente, não é leve, mas é sempre divertido aprender convosco. Obrigada, Mariana. Muito obrigada, Rita. Obrigada, um beijinho grande. Obrigada. Beijinho. Ora bem, eu li sobre a minha próxima convidada, que gosta de pessoas com sentido de humor, gosta de fazer exercício ao ar livre e de ir à descoberta. E também ouvi dizer que adora comer. Ai, que imagens bonitas! Ih, meu Deus! Joana, eu gostava de perceber, antes de mais, obrigada por teres vindo, vamos nos tratar por tu, gostava de perceber que projeto é este do Food Love Story. O que é isto?
Em primeiro lugar, queria agradecer por estar aqui a bordo do Intercidades. Não é? Obrigada por me receber. Com a linda pronúncia do Norte, que exatamente, por muito que queira, nota-se, não é? Nota-se logo. Nós gostamos mas muito. tenho orgulho, tenho muito orgulho e acho que é isso que faz com que Portugal seja tão rico. Podes crer. Não é? A nível não só destes sotaques, mas também da gastronomia. E é esse o meu papel enquanto foodie e enquanto pessoa responsável por um projeto como a Food Love Story. Vamos explicar o que é, para quem não percebe o que é ser foodie. O que é ser foodie? Exato. Eu, na minha opinião, um foodie é aquele que, para além de gostar de comer, como é óbvio, gosta de ir um bocadinho mais além, não é? Gosta de saber o rastro dos alimentos, gosta de saber quem produz, gosta de saber a história, o contexto, a cultura que está por trás de cada prato, não é? O envolvimento, porque nada começa, isto é a finalização do processo, não é? Que está ligado a toda a cadeia alimentar. A Food Love Story nasce com uma vontade enorme e com um amor enorme de continuar um legado de família. Então, hoje é dia do pai, e eu não me quero emocionar, mas como nós sabemos que é dia do pai, e o meu pai foi um grande culpado, um bom culpado, e foi ele que fez com que eu tivesse a motivação de criar este projeto. Mas porquê? Porquê? Porque ele era um bom garfo, não é? Eu nunca vi ninguém com tanto amor pela gastronomia como ele, apesar de não ter nada a ver com a profissão dele, mas era um amor. Ele é engenheiro, portanto, só que sempre adorou. Ele era daqueles que estava a almoçar e já estava a pensar o que é que ia fazer ao jantar, não é? Sim, tão giro. Cozinhava, depois os meus avós tinham uma quinta e, portanto, sempre tivemos, fazia pesca submarina como hobby e chegava a casa com os robalos maravilhosos para nós depois fazermos umas tainadas em casa. E a nossa casa sempre foi aquela casa em que adorávamos receber toda a gente. Ou seja, sempre de porta aberta, sempre jantaradas e sempre cheia de pessoas. A mesa é uma coisa extraordinária, não é? Mesmo, As nossas melhores memórias. Por isso é que eu às vezes desconfio um bocadinho das pessoas que não gostam muito do prazer da mesa, porque como é que é possível não gostar do prazer da mesa? Exatamente. Não é, e tu, pelos vistos, guardas aí as tuas melhores memórias. As minhas melhores memórias, mesmo. E foi uma forma de o homenagear também, então, este projeto. É mesmo. Foi uma grande homenagem e é algo que eu tenho inato, porque desde pequenina, não é, que estou habituada. Acho que a educação tem um papel muito importante e acho que as escolas deviam ter esse papel também de promover a gastronomia portuguesa e não só a roda dos alimentos. Certo. Não é? Para que depois as pessoas tivessem orgulho na nossa gastronomia, que é tão rica e tão diversificada, não é? Então, e o que é que tu fazes no teu projeto? O que é que procuras? É o meu papel? Exato. Bom, eu tenho formação em comunicação, marketing e fotografia, então juntei essas skills ao meu amor imenso pela gastronomia e resolvi criar este projeto. E neste projeto o que é que eu faço? Ando por Portugal inteiro, a provar, a experimentar, a conhecer desde o produtor ao chefe de cozinha, não é? E a descobrir também novos sabores e novas... Completamente. E vou a feiras gastronómicas, a feiras aquelas tradicionais, porque é lá que se descobre os produtos, não é? É lá que se percebe a origem, uma investigação. O território, uma investigação, exatamente. Portanto, em que junto, eu costumo dizer que quase não é um trabalho, porque é um trabalho, mas que gosto tanto, daquilo que faço. E tu vives não é? disso? Eu vivo disto. Portanto, este projeto Food Love Story é um projeto profissional, é um projeto de comunicação editorial, não é? De gastronomia, vinhos e território, que pretende promover realmente os players destas áreas que tenham... primeiro, muito amor por aquilo que fazem, depois que tenham o gosto de partilhar o que é realmente português, o que é a nossa identidade. Portanto, não deixar que isso deixe de existir, porque senão qualquer dia parece que almoçar em Portugal ou almoçar em qualquer lado do mundo passa a ser a mesma coisa, não é? Vou-te confessar aqui uma coisa que ninguém nos está a ouvir. Com o crescimento do turismo, que claramente traz muitas coisas muito boas, não vamos ser hipócritas para o nosso país, mas eu às vezes já tenho um bocadinho de preocupação quando ando, por exemplo, por Lisboa, que é a minha cidade, a tua é o Porto, porque aquela velha e boa, o café, a leitaria, onde tu comias, onde um pequeno almoço era a torradinha à parada, o galão, o cafezinho, o pastel de nata, e agora é tudo
é tudo branche, estás a perceber o que eu estou a dizer? Completamente. E acho que temos que encontrar aqui um equilíbrio. Não e é? acho que estamos nessa fase em termos da gastronomia portuguesa. E é isso que tu procuras. E é isto que eu procuro. É, precisamente. Eu desafiei, até se calhar podemos já vir, vamos não a é? isto. Até porque isto é um mote para a nossa conversa também. Eu desafiei 2 chefes portugueses e 2 chefes que são os embaixadores da gastronomia portuguesa, cada um no seu conceito, e que aproveitam as skills que têm como chefes. Um deles, portanto, é o chefe Diogo Novaes, que foi o chefe do ano, o último chefe do ano, de 2024, peço desculpa, que tem um restaurante que é o Porinhos, que é um restaurante de comida tradicional, ok? E aonde? Que é em Faf. Ok. Que é em Faf. É ótimo, é ótimo. Quem gostar de comida tradicional é tudo a apontar. maravilhoso, Vamos tudo lá. a apontar, é uma dica que deixo. Ele fez a meu pedido aqui umas tripas à moda de Porto. Claro, tinha de ser. Sabes Pronto. quem é que vai adorar isso? Quem? O meu querido amigo Gilio Magalhães, que daqui a pouco já é? está. Ai, que maravilha. E que se lhe cheira a tripas à moda do Porto, ele até lhe vem as lágrimas aos olhos, dá-me ideia. E feitas pelo chefe Diogo, então eu dou a provar com certeza e tenho muito gosto. Agora, o que é importante aqui, ou que eu queria dar aqui um bocadinho de atenção, Certo. que é, às vezes as pessoas, as coisas evoluem, não é? Nós temos aqui e eu não sou contra a evolução, eu acho que nós devemos tentar que a tradição permaneça, mas não quer dizer que não evolua, Claro. não é? Não sou purista, nem fundamentalista Nem em nada, conservadora, não é? Nem sim. conservadora, e portanto, o tripas é um prato de muita tradição e muito antigo, mas não quer dizer que não possa ter aqui umas nuances que façam com que este prato seja nutricionalmente mais equilibrado, que seja mais fácil de ser digerido. Ok. E isso, quem é que faz com que isso aconteça? São os chefes que estudam para isso, não é? E que têm técnicas contemporâneas e atuais, como, por exemplo, uma curiosidade que o chefe Diogo faz, que é cozer este feijão com a alga combo, que faz com que o feijão fique mais facilmente digerido, que é ótimo. Em vez de ficarmos infartadas, não é? Comer este tipo de pratos. Fazemos uma digestão muito mais Exato, fácil. muito mais fácil, assim como o tempo de cozedura das carnes, os caldos. Olha, isto é um prato ótimo, por exemplo, para nós mulheres, porque tem imenso colagênio. Adoro. Por isso, é um convite que faço, não é? Às vezes as mulheres têm mais aquela coisa, não vou comer porque engorda, porque não sei o quê, mas também tem muitas propriedades boas para a nossa pele, Claro por que sim, exemplo, não é? claro que sim. E, portanto, isto é um bom exemplo que a técnica e a tradição podem andar de mãos dadas e podem fazer com que nós consigamos preservar a nossa identidade, preservar a nossa gastronomia, mas tendo técnicas que ajudam, não é, a ir ao encontro das necessidades de hoje em dia. Porque Nos ajudam, no fundo, a comer também, exatamente, não é? E a estarmos bem. E a estarmos bem, e a preocupação com a saúde e com a linha, pronto. Então, e este aqui? E aqui damos um salto, pronto, também foi outro chefe que desafiei, que é o chefe Renato Cunha, que tem um restaurante que é o Ferrugem, e que é outro conceito, é um embaixador igualmente da gastronomia portuguesa, mas é um restaurante fine dining, e portanto tem outro tipo de conceito, Certo. mas não quer dizer que não possa na mesma incluir pratos tradicionais e lhe dar aqui uma roupagem diferente no que significa, na forma como trabalha o produto, neste caso o peixe, em escolher depois, por exemplo, um vinagre incrível, não é? Porque isto é um escabeche de carapau, que é feito naturalmente com vinagre, porque é para conservar aqui o bem avinagradinho, peixe, bem não é? bom. Pronto. Só que a escolha de um vinagre assim top faz a diferença. Toda a diferença. Aqui uma finalização com estas algas que dão um toque de mar, de senilidade, e tudo isso faz a diferença. É uma entrada maravilhosa, é uma entrada que se come fria e que ele serve num restaurante fine dining, e, portanto, se calhar aquela impressão que não se pode ter comida tradicional num restaurante fine dining, não é verdade. Não é verdade. Pois, não é? olha, trouxeste. Vamos aqui à tábua. Vamos à tábua, pronto. Aqui a tábua, nem de propósito. Posso começar aqui por este vinho, que é o vinho Gerações, que nem de propósito é um vinho de família, desculpem aqui a minha editora mas... disse assim, era abrir já. Pronto, e acho que sim, eu por mim até acompanhava aqui muito bem, não é?
Mas é muito giro, porque é um projeto de pai e filho, nem de propósito para o dia que estamos a celebrar hoje, muito não é? E é um vinho verde. O vinho verde é dos vinhos mais identitários portugueses, não é? Porque é um vinho que só pode ser produzido na região demarcada dos vinhos verdes e, portanto, é um vinho único, não é? E que deve ser valorizado. Não? É muito fresquinho. Agora não está, precisava de ir agora um bocadinho ao frio, não é? Mas que é maravilhoso e que acho que nós temos todo o orgulho, devemos ter todo o orgulho e o dever de o valorizar e de o publicitar, não é? Sem dúvida. Depois trouxeste aí um melzinho. Pronto, este mel é um mel diferente, já devem ver pela cor, não é? Que não é um mel com aquela cor, normal, é muito escuro, é um mel que eu fiquei completamente fã e convido-vos a provar. Ficaste apaixonada? Completamente apaixonada, porque é um mel de queiró de castanheiro, portanto não é o mel habitual. E o que é o queiró? O queiró é a urze, é aquela urze que nasce nas nossas paisagens maravilhosas, mais a norte, não é? Que tem aquelas florzinhas roxas, não é? Pronto, e o castanheiro aqui tem uma mistura e que dá um mel menos doce, o que é bom, não é? Muitas vezes. Sim. Que é usado tanto para sobremesas como para pratos salgados e que depois tem uma profundidade, parece que estamos quase a dar uma colherada numa floresta, numa natureza. É inacreditável. Maravilha, rapariga. Mesmo muito, muito bom. Aconselho-os a provar e a experimentarem nos vossos cozinhados em casa. O azeite? Não podia faltar a uma mesa portuguesa, não é? Quer dizer, o azeite, apesar de não ser único em Portugal, não é? É o único país que produz azeite, mas temos muito bons azeites. Eu escolhi este azeite, que é de Trás dos Montes. É um azeite, por acaso, que é um azeite de um amigo meu, mas que é um azeite muito, muito bom, que é da Quinta do Romeu. Este azeite é, para além de ser ótimo, é um azeite biológico e, portanto, tem todos aqueles critérios, não é? Deves ter um cabaz lá em casa de coisas boas sempre, não é? Eu sei que é difícil eu ficar magrinha. Mas diverte-te muito, deixa lá. Muito, muito, adoro. Também é importante. Adoro. Olha, a broa da Vintes. A broa da Vintes, pronto, já percebi. Temos que acelerar um bocadinho. Vamos acelerar. Desculpa. Pronto, esta broa da Vintes é precisamente Vila Nova de Gaia, não é? Também é do Norte. Porquê é que ela é assim? Porque demora imensas horas, é feita num forno de lenha, é uma mistura de milho e centeio e o facto de estar umas 6 horas ali a ser cozinhada, é isto que lhe dá esta textura, esta consistência. Aquela umidadezinha, ai meu Deus. Que é ótima para o caldo verde, até para as conservas, é maravilhoso. E depois, claro, tínhamos que ir a Aveiro. Não é? A Aveiro, ainda por cima, eu pelo menos como habitualmente isto é em casa, na altura da Páscoa que está quase a chegar, não é? Exatamente. Estes doces também têm uma história com mais de 500 anos, portanto, e rapidamente foi num convento de freiras, não é? Que usavam as claras para engomar as tuas batidas, não é? As tuas vestes. E depois ficavam com desperdício. Não é? Quer dizer, e já na altura elas tinham a sensibilidade do desperdício zero, não é? É engraçadíssima a história, realmente. Mesmo. Então, pegaram nas gemas, juntaram-lhes açúcar, não é? Descobriram uma maravilha gastronómica. Eu imagino a primeira freira que fez isto, não é? Mesmo. E que provou e disse assim, ai, isto é muito bom. Muito bom. Mal ela sabia que depois, sei lá quantos anos depois, estaríamos todos aqui a comer Exatamente. Só uma curiosidade muito rápida. As formas aqui dos doces não são à toa, são búzios, são barricas, não é? Barricas, são as amêijoas, certo, que são em honra à Ria de Aveiro. À Ria de Aveiro. Tudo isto e tem muito mais história, estamos aqui, não é? Com pouco tempo, portanto... Querida Joana, olha, mas foi um gosto e com certeza teremos mais oportunidades de nos trazer outras histórias. E as conservas também maravilhosas. Olha, há pouco estivemos aqui na fábrica da Ramírez, que eu agora estava aqui a ver... Pronto, as conservas têm uma história incrível e conseguiram evoluir com o tempo e agora têm aqui imensas opções ótimas também para jantares maravilhosos. Joaninha, olha, foi um gosto enorme, adorei. És muito engraçada, não só a forma como comunicas, mas muito autêntica e é uma presença assim mesmo refrescante. Obrigada. Ai, que bom. Também gostei muito. Obrigada. E do Porto vamos seguir até o nosso Intercidades segue e agora faz aqui uma paragem que nós adoramos em Arganil, porque é lá que está a Tamara Simão e a Tamara traz-nos sugestões de primavera e poesia, esta mistura. Porque hoje começa a primavera, Tamara. Esta mistura entre poesia e primavera é ótima. Sim. Olá, Rita, tudo bem? A primavera é a minha estação do ano
preferida e como logo a seguir entra a celebração do Dia Mundial da Poesia, achei que podia juntar aqui estas duas coisas que são tão bonitas e dar-vos 3 recomendações, 2 romances e um livro de poesia que me faz lembrar a primavera. E fizeste muito bem, achaste muito bem. Vamos lá então às tuas sugestões, Tamara. A minha primeira recomendação, ou a minha primeira sugestão é Lá Onde o Vento Chora, e este livro pode ser considerado um bocadinho duro para algumas pessoas, mas ele é sem dúvida uma celebração da natureza. Nós vamos seguir uma protagonista, a Kira, e ela nasceu e cresceu isolada. Ela foi abandonada pela mãe, que sofria de violência doméstica, foi abandonada pelos irmãos e também acabou por ser abandonada pelo pai. Estes acontecimentos todos fizeram com que ela ganhasse algumas ferramentas, nomeadamente uma observação exímia da natureza, da fauna, da flora e uma relação muito bonita com os animais. E por isso mesmo é que uma das coisas mais bonitas e talvez o ponto alto, o ponto forte deste livro são as descrições da natureza. É um livro que também tem um bocadinho de mistério à mistura e um crime, porque a personalidade desta nossa personagem foi fortemente influenciada pelo seu isolamento. Ela começa a ter alguns problemas com as pessoas pelo facto de ser um bocadinho diferente, e então vai sofrer graves acusações, algumas delas muito injustas, mas não é por tudo isto que eu vos deixo esta recomendação, e sim pela mensagem mais importante deste livro, que é: devemos olhar para o nosso passado, devemos enfrentá-lo, porque só assim conseguimos renascer. E é isso que a natureza faz. Durante um período longo de inverno, chega à primavera e consegue renascer. E é por isso que eu vos deixo esta primeira recomendação de hoje. Muito bem, segue para a segunda, minha querida. A segunda é então o livro de poemas Íris Selvagem, um livro que já venceu um dos maiores prémios literários e que também é uma meditação contínua sobre vida, morte, natureza e espiritualidade. Pega em flores como metáfora, eu adoro flores. Elas vão emergir então da terra fria e escondida na primavera para nos fazer uma belíssima reflexão sobre sofrimento, superação e também sobre o retorno à vida. Vai um bocadinho também no sentido daquela última recomendação que eu vos fiz, porque reflete no facto, assim como as flores, de terem que passar por um período mais sombrio no inverno para se poderem renascer. E depois na primavera então conseguirem florir, e estes poemas estão todos um bocadinho interligados e vão muito neste sentido. Eu recomendo, Rita, que a leitura destes poemas seja feita não de uma vez só, mas talvez um por dia durante esta estação da primavera, para não só saborear melhor o livro, mas também de alguma forma a primavera. Vamos à terceira. A terceira é Verão no Lago. Apesar do título ser Verão no Lago, a maior parte do livro passa-se na primavera, e também é um livro muito nostálgico, com uma escrita muito sensível, que tem como pano de fundo a pandemia e uma quinta de cerejas. Vamos conhecer a Lara, que é uma mãe, e as suas 3 filhas, que pedem a Lara que conte um bocadinho do seu passado e um período mais específico, que é um relacionamento que a mãe teve com um ator muito famoso que elas gostam muito. Não é um livro de grandes acontecimentos, eu deixo-vos esta recomendação essencialmente mais uma vez pelas descrições primaveris e pelo ambiente reconfortante. Acho que é uma leitura fenomenal para se fazer, por exemplo, ao ar livre, num jardim, numa esplanada, na varanda, e é um livro, lá está, muito primaveril e com uma sensação muito de reconforto. Acho que é uma recomendação excelente agora para a primavera. Tamara, vou-te fazer aqui uma maldade, mas é com amor. Pode ser? Sim. Uma maldade. Sabes quem é que eu tenho aqui em estúdio? Quem? O José Luís Peixoto. Ai, meu Deus, que sorte! E vais conversar com ele agora? Olha, vou sim, ele está a ver-te. Imagina, estás a partilhar o ecrã com ele. Olha, Tamara, alguma pergunta que gostasses de deixar para eu fazer ao José Luís Peixoto? Eu quero que ele me dê uma recomendação. Para o próximo livro que eu vou ler vai ser o que ele me vai recomendar. Pronto, está feito. E depois partilho a minha opinião para a semana. Está combinado. Sim, com a tua velocidade de leitura, claramente para a semana já tens o livro, o livro lido. Tenho a certeza que vais acompanhar então esta entrevista, minha querida Tamara. Um beijinho enorme, até para a semana. É sempre um gosto. Beijinho, até para a semana. Falar de livros.
Obrigada. Beijinho. E pronto, já ficaram a saber, é o José Luís Peixoto. Nasceu em Galveias, no concelho alentejano de Ponte Sor. Foi professor, até que a partir de 2001 se dedicou a 100% à escrita. E o seu nome já está inscrito na história da literatura portuguesa. O José Luís Peixoto é alguém que eu acompanho há muitos anos e, portanto, é um prazer gigante esta entrevista. Mas antes, e porque é Dia do Pai, vejam isto. E obriga-me a jurar que nunca deixaremos crescer entre nós um pudor que impeça de nos abraçarmos, de nos beijarmos, de passarmos os dedos pelas faces um do outro. Pai e filho, eu sou o teu pai, tu és o meu filho. Coisa bonita, José Luís Peixoto. Obrigado. Vamos buscar este poema. Se calhar não o escreveste com esta intenção de celebrar o Dia do Pai. Não, na verdade, eu tenho muitos textos sobre filiação. O meu primeiro livro, que se chama Morreste-me, escrevi após o falecimento do meu pai, que é um tema que tenho regressado muito. Aliás, até o meu último livro, já passado todos estes anos, continua ainda a trazer esse tema, mas também devo dizer que atualmente este dia é de certa forma o meu dia, porque os meus filhos ligam-me, já são crescidos, também tenho escrito sobre eles. Já têm que idade os teus filhos, José Luís? Olha, o meu filho mais velho já tem 29 anos e o meu filho mais novo tem 21. Mas acerca do que estavas a dizer, de nos acompanharmos há muito tempo, uma coisa que talvez não saibas é que a primeira entrevista que alguma vez dei em televisão foi a ti, no ano 2000, portanto também já foi há uns bons anos. Eu acho que me lembro, foi na SIC Notícias. Não, essa já foi depois e foi uma entrevista grande, num programa de entrevistas, mas a primeiríssima foi, se não estou em erro, na RTP África Internacional, num programa que era maior. Éramos os miúdos? Sim. Ai, meu Deus, olha, não sabia, mas que coisa bonita, ainda bem que me recordaste. Foi uma entrevista mais curta, essa da SIC Notícias já foi maior. Foi mais longa. Porque na SIC Notícias eu tinha um programa que se chamava Pavilhão do Futuro, onde nós... Lembro-me bem dessa também. Onde eu achava que ia entrevistar, quer dizer, a lógica era muito engraçada, que era, quem é que nós achamos que no futuro vai ser grande? E a verdade é que algumas pessoas, como tu, vieram a comprovar essa... E cá estamos nós no futuro, já não é? Viste, mas passa tão depressa, não é? É verdade. É um bocado... Incrível. É incrível. Mas essa entrevista também não foi muito tempo depois. Não, isto mas foi na altura... primeira mesmo a primeira foi essa. A primeira foi essa. Esta foi em 2000, foi na altura do Morreste, eu andava completamente obcecada com o livro. Aliás, vou-te dizer que é um livro que nunca me deixou e é um livro onde eu volto muitas vezes. Devem-te dizer isto muitas vezes. Sim, também é um livro que eu regresso muitas vezes. Por isso, quando alguém me diz isso, e agora com esta distância temporal, também, às vezes, quando olho para quem escreveu esse livro, fui eu, mas ao mesmo tempo existe uma diferença, não é? Também não foi exatamente eu, foi a pessoa que eu era nesse tempo e também empatizo com quem me diz isso até... porque me sinto também um leitor desse livro. Pois, essa coisa é muito bonita que é... Foi há 26 anos, não é? Sim, tu eras... sim. Não quer dizer que... Foi há 26 anos que foi publicado, porque já tinha sido escrito anteriormente. Sim, mas é um livro que ficará para sempre. Eu acho que é um presente muito bonito que tu nos deste, porque o luto e a dor e o sofrimento e as dinâmicas das famílias se alterarem é algo que inevitavelmente todos passamos na vida. Portanto, por isso é que existe esta identificação tão grande, não é? Foi uma escrita a que eu cheguei de uma forma que não foi absolutamente consciente. E hoje sinto-me muito grato por ter escrito naquela altura aquele texto, porque sinto que hoje já não o conseguiria escrever. Hoje escreveria outra coisa, não é? Como eu disse, ainda no meu último livro regressei um pouco a esse mundo, mas já é de outra forma, porque aquilo que ficou escrito ali dependeu daquele momento, da forma como eu estava... Do teu sofrimento, de tudo. Sim. Mas ainda bem que é assim, não é? Sim, ainda bem. Eu acho que é curioso porque a escrita tem esses dois níveis, que é, por um lado, projeta-se no tempo, mas por outro lado também depende do seu momento. Pois é. Olha, e tu sentes que há alguma idade em que... Isto é uma pergunta um bocado difícil, no sentido em que... Há uma idade em que se escreve melhor? Tu percebes o que eu digo? Tu como escritor pensas assim? Sim. Eu acho que provavelmente...
se nós olharmos para aquilo que são Os as outros. características também estereotipadas das idades, porque também há muitas diferenças, Pois não é. é? Há pessoas que com a mesma idade olham para o mundo de maneiras Sim, muito diferentes. sim, e há pessoas não é? que morreram e Sim, seríssimo e deixaram uma sim, obra inacreditável. exato. O que ele escreveu isto com 25 anos, incrível. Mas se olharmos para os estereótipos da idade, eu diria que, por exemplo, os grandes textos de prosa, os longos romances, provavelmente são textos de uma idade já, de uma maturidade. Se bem claro que está, como dizia, essa maturidade pode surgir Pode em variar diferentes idades, não é? Claro. Mas sinto que é preciso ter uma certa visão do mundo e paciência também, porque a escrita de um texto longo também requer muita insistência, requer disciplina, acho que é verdadeiramente necessária. Como é que é a tua disciplina de escrita, Zé Luís? A minha disciplina de escrita é um pouco obsessiva. Anárquica? Ah, é obsessiva. Normalmente vou... Mas ainda assim também tenho que manter uma certa consistência e uma certa... Pronto, não posso... Tenho de manter uma... tenho que continuar a acreditar durante um longo período no texto, se for um texto longo. Mas não quando é? tu dizes que é obsessivo é porque não consegues parar? Acontece é que no momento em que tenho, o texto na mão, em que chega àquela concretização, aí eu não posso parar. É um estado de paixão. Mas ao mesmo tempo também tem sempre de existir uma certa gestão até de energia e mesmo emocional, porque há momentos em que não vale a pena insistir, também se tem de respeitar isso. E agora lá está, com esta idade já compreendes muito melhor esses teus tempos de escritor, não é? Esse teu tempo de criação do que se calhar com 20 e poucos anos. Sim, se bem que, sabes, em certos aspectos ganham-se estratégias e certas formas de resolver alguns problemas, mas eu acho também que o que faz diferença é encontrar desafios que efetivamente desafiem. Exato. E nessa medida acaba por se estar sempre à procura daquilo que não se é capaz de fazer e por isso há sempre ali qualquer coisa primeiro de ansiedade, mas depois também de realização. Que coisa maravilhosa. O processo para mim de criação, seja ele qual for, mas da escrita tenho um particular fascínio, mas de qualquer artista, é qualquer coisa, sempre tão único, tão especial e tão diferente de artista para artista. Mas há pouco, só para terminar, dizia que nos textos longos é preciso haver uma certa maturidade, respirar de uma certa forma, mas também acho que, por exemplo, a poesia, ou pelo menos uma certa forma de poesia, também ganha com o entusiasmo da juventude, ganha com uma certa falta de medo, porque o medo às vezes é um pouco paralisante, não é? Sim. E às vezes até um certo olhar inocente também pode ser muito positivo. Sim. E há coisas que se criam quando nós ainda acreditamos em coisas e quando deixamos que o mundo ainda é todo nosso e quando temos a vida toda pela frente que nunca mais voltamos a criar, não é? Porque... E talvez seja, não é? E talvez aí é que se tenha razão. É isso se calhar. Exato. Olha, eu tenho que, neste nosso comboio, este Intercidades, tem de parar sempre nos sítios de onde as pessoas são. E o sítio de onde tu és define-te muito, não é? Sim. Porque define-te a ti, mas define também a tua obra, porque tu, e bem, acho eu, nunca deixaste de escrever sobre Galveias, sobre o Alentejo. O que é que ainda há em ti desses lugares? Ainda há bastante, porque eu sinto que nós vivemos a infância, é um momento de descoberta absolutamente inédito, não é, na vida, depois passamos o resto da vida a olhar para a infância, porque efetivamente, não só porque está ali, não é? E tem memórias muito vivas, mas também porque de certa forma sentimos que aí estão respostas para muitas perguntas que vamos encontrando ao longo do caminho e de certo modo também há uma certa necessidade de voltarmos a essa essência, de voltarmos a esse ponto que, sendo o inicial, também é um ponto de uma certa pureza, não é? É tão bonito isso que tu disseste que eu agora até fiquei aqui meio baralhada, porque de facto passamos o resto da vida a olhar para a infância e quando estamos a vivê-la, os que têm o privilégio de viver uma infância feliz não temos muita consciência do que é o tesouro de uma infância feliz. Sim. E depois, quando começamos a envelhecer, estamos sempre a olhar para ela e a encontrar coisas em nós
Que é dali? Sim, é dali. E no meu caso específico, como nasci em Galveias, cresci em Galveias, é quase como se fosse uma ilha, porque sendo no Alentejo, acaba por ter uma definição de fronteiras muito concreta. E eu até sei que tu também tens algumas ligações ali à aldeia velha de Santa Margarida, que é 2 passos de Galveias. Como é que tu sabes? Eu sei muitas coisas. Eu estou muito surpreendida. Não, por acaso, é mais o meu pai. Sim, o meu pai sim. passou lá muitas férias quando era Sim, miúdo. foi ele que me contou, na verdade. E por acaso tem graça estás a dizer isso, pois é dia do pai, já agora aproveito, porque ele está a ver o programa, mando-lhe um grande beijinho. E é Sim, engraçado, sim, antes do sim. programa arrancar, ele mandou, eu sabia que tu eras convidado e mandou-me uma nota dizendo, olha, eu passei também muitas das minhas sim, férias sim. lá perto. Já tivemos Do a homem. oportunidade Tu de vais para falar aqui sobre entrevistar-me a mim. isso. É verdade. E efetivamente, pronto, são questões identitárias. E sabes, em relação à identidade, eu acho que, e já escrevi isso, acho que é muito saudável nós aprofundarmos a nossa identidade e sentirmos um certo orgulho nela, desde que tenhamos também a clareza de perceber que isso não faz com que ela seja melhor do que outras identidades. Bem, tal e qual. Porque cada pessoa tem a sua, tem o valor que tem, que é sempre múltiplo e diverso, mas também sinto que, sob um ponto de vista até da relação connosco próprios, valorizarmos essa identidade não é negativo. Tu ainda voltas muito ao Alentejo? Tento voltar, se bem que nos últimos tempos a minha vida é muito... Andas sempre a passear pelo Exato, mundo. Exato. Ainda ontem cheguei do México, Que sorte. onde estive numa feira do livro, justamente na cidade do México, mas é curioso para mim também às vezes fazer esse papel, que é estar, nesse caso no México, a falar de Galveias. Que espetáculo. Mas também, quando possível, vou a Galveias, porque, pronto, tenho ainda muitas coisas lá, muita gente. Também, neste momento, existe lá uma coisa que me deixa até, às vezes, espantado, que é um centro de interpretação que tem o meu nome e onde também tento, às vezes, até dinamizar algumas atividades e estar presente de alguma forma. Deve ser uma grande... Eu percebo que tu tenhas dificuldade, que eu percebi na forma como tu puseste a coisa, que eu nem sei muito bem como... Mas é uma homenagem linda, não é? É uma coisa muito bonita. Mas sabes, do meu ponto de vista pessoal, eu também tenho de relativizar esse tipo de coisas, porque se eu olho para elas assim durante muito tempo, também perco um pouco... Sim, mas daqui para mim interessa-me o lado da ternura, não é tanto da glorificação, certo. percebes? Sim, o lado da ternura, tu cresceste ali e é uma terra que te está a dizer... Olha, que orgulho que temos em seres nosso filho, não é? Sim, sim. Isso é muito bonito. E eu fico muito sensibilizado também por não só por mim, mas por todos aqueles que estão comigo, até aqueles que vão comigo e aqueles que também que têm esse gesto. Claro que sim, é lindíssimo. Olha, andas sempre a viajar, vais para Bruxelas em breve. É verdade. Mas é alguma coisa da tua vida. Essa agora também foi surpreendente. É verdade. Depois está também na Feira do Livro de Bruxelas. Vais, e quando vais, o que é que tu fazes? Ou seja, falas da tua obra, explica-me lá. Sim. Tens encontros com outros escritores? Sim. Acontece ter encontros com outros escritores, às vezes até surpreendentes. Agora, por exemplo, no México tive uma conversa com o Irvine Welsh, o autor do Trainspotting. Certo, que é um filme da nossa geração também. Sim, e que para mim foi muito surpreendente, porque à partida parecia-me que aquilo que eu escrevo é muito diferente daquilo que ele tem escrito, mas ao mesmo tempo depois encontra-se sempre pontos. Mas acabo por falar também dos livros e por isso dizia que acabo por falar muito das minhas origens, porque também os meus livros levam esse tema, mas outros múltiplos, porque acho que a literatura, se nós quisermos, na verdade, se permita todas as conversas. São as melhores conversas, E não nos podemos esquecer, antes de acabar esta entrevista, vai pensando no livro que vais ter de recomendar à Tamara. A Tamara é a nossa colaboradora, é uma leitora ávida, faz um trabalho extraordinário nas redes sociais, em que ela sim é uma boa influência no sentido em que recomenda livros, e falo com muita sabedoria, e portanto ela está a ver este programa, não te esqueças, depois vais ter que lhe recomendar um livro. E andas a escrever? Sim, estou a escrever.
Eu, como disse, publiquei um livro muito recentemente, saiu no fim de outubro, e é um livro que, pronto, que deve foi ser dos poucos teus que eu ainda não li. também acabou de sair, mas é um livro um pouco que foi assim um processo longo e com um certo peso. É um romance que se chama A Montanha e que fala sobre temas muito intensos. Como por exemplo? Como, por exemplo, o cancro, como, por exemplo, o confronto com a morte, também o significado da vida, digamos assim. É um livro que foi escrito também integrando as histórias de vida de 6 pacientes do IPO do Porto, e que faz uma coisa que eu tenho feito nos últimos livros, que é retirar a matéria de várias fontes. No caso da vida dessas pessoas, específica, documental, tal como ela me foi transmitida, mas também elementos autobiográficos, e por isso também entra a história do meu pai e uma série de outros aspectos, até essas viagens da escrita também entram, uma série de coisas, e depois uma dimensão ficcional também. Todos esses ingredientes misturados. Mas como é que tu fazes essa recolha dessas histórias, por exemplo, essas histórias que são verdadeiras? Sim. És tu que as ouves, passam-te as histórias? Nesse caso, pronto, é um tema, não é? Lá está, existe aí, é uma matéria muito sensível, por ser íntima, de pessoas, íntima, por ter todo esse aspecto, e então passou por vários crivos, nomeadamente o próprio IPO do Porto, a sua comissão de ética, tudo isso, e os próprios, não é? Claro, com certeza. Claro que esse foi o principal contrato, digamos assim. E como é que tu partes para um livro destes? Isto é uma ideia que já te está na cabeça ou que vai surgindo? Esse livro surgiu por uma oportunidade, porque em 2019 escrevi um livro que foi assim o primeiro que abertamente entrou nesse campo que estava aqui a falar. De trabalho, não é? De ter técnica. múltiplas fontes, e que era um livro que tinha como particularidade ter como personagem central José Saramago. Pronto, aí uma figura, não é, com uma dimensão própria e com tudo isso. Depois, em 2021, também houve um romance que também tinha essa mesma dimensão e que se chama Almoço Domingo, e que tinha a ligação com Rui Nabeiro, também uma figura muito conhecida. Neste caso, portanto, quando surgiu essa oportunidade, eu já tinha este trabalho nestes livros. Quando percebi que podia fazer este projeto, então liguei tudo isso na minha cabeça e pronto, e dei andamento a tudo, e acabou por incluir entrevistas. É uma montanha. Sim, entrevistas e uma série de outros aspectos. Neste momento estou a escrever um outro projeto que também tem aí uma certa ligação com isso, e que tem que ver com um podcast que eu convido quem puder ouvir, que se chama Menina Alzira, e que são conversas com a minha mãe. Coisa linda. Olha, ficas com essa proposta. Onde é que está o podcast? Está nas plataformas de podcast, Spotify, etc. Menina Alzira. Menina Alzira. Tu tens um... Eu percebo-te muito bem. Há sempre este regresso, lá está. Estamos sempre a olhar para a nossa infância, não é? Sim. E a minha mãe é uma sábia, e esse podcast foi uma ideia que eu tenho muito orgulho de ter tido, e que lhe deu ali também um espaço para ela falar da sua vida, da sua infância. Mas é mesmo ela a falar? Sim, sou eu a conversar com a minha mãe. Mas que ideia espetacular. A minha mãe, pronto, é uma figura. Acho que quem tiver a oportunidade de ouvir vai perceber. Eu quero já, agora para casa vou já pôr no carro para ouvir a Menina Alzira. Não sei como é que eu ainda não me deparei com isso. Já temos lá mais de 70 conversas, é verdade, sobre vários temas que falam sobre, pronto, às vezes é ela a dar opinião sobre vários aspectos, várias coisas. Ela é uma pessoa que tem umas opiniões muito interessantes e muito fundamentadas. Muito bem. Olha, e achas que isso também é uma das formas que tu tens de guardares essa infância? Sim. Para mim foi extraordinário, até sob o ponto de vista de trabalhar
a minha memória, até porque ao falar com ela eu percebi-me que havia várias histórias que eu tinha uma má ideia, sempre, não tinha não é? percebido bem, depois Sim. ela ali esclarece. E isso também me acabou até por Apaziguar e modificar modificar. até a maneira como eu via certas coisas. Que giro, Sim, que giro, sim, Zé Luís, que giro, a sério. É. Olha, pronto, estamos mesmo no fim desta entrevista, ficaria aqui mais 3 horas. Já tens assim a recomendação para dares à Tamara? Pronto, há sempre muitos livros que poderia recomendar, mas recomendo talvez o último do José Eduardo Agualusa. Até porque eu neste momento estou aí a preparar, no âmbito de outros trabalhos que também faço, um festival que vai ter lugar em Óbidos e que aproveito aqui para também falar, que vai ser em abril, de 16 a 19 de abril, que se chama Latitudes. Pois podes ficar outra vez nessa altura e falamos sobre o festival. Gosto. Claro. E estou a trabalhar na programação e um dos convidados que teremos vai ser o José Eduardo Agualusa, que vai falar do seu último romance, que é o romance que eu recomendo a toda a gente e à Tamara especialmente. Zé Luís, olha, é sempre um gosto enorme falar contigo. Muito gosto também. Mantens a mesma entusiasmo e alegria de há 20 e muitos anos. Qualquer coisa. Sim. E pronto, e agora também eu... achas que a Montanha é um livro... é duro? Diz-me só, explica-me. Que é que eu não me está a apetecer, vou ser muito sincera, não me está a apetecer ler coisas muito duras nesta fase da vida. Quando se fala dele e se fala destes temas, muitas vezes as pessoas ficam com medo. Mas eu sinto que acaba por ser até um alívio quando se lê e se percebe que afinal esse medo era injustificado. É apaziguador, então. Porque o que acontece é que quando nós damos nome às coisas, elas perdem peso e o medo é justamente alimentado por não darmos nome às coisas, pelo tabu, por evitarmos. Porque quando olhamos para elas e quando lhes damos um nome, elas imediatamente perdem muita força. Pronto, e é assim, com esta maravilha que se chama José Luís Peixoto, Obrigado. que terminamos este programa. Voltamos amanhã. Espero que tenha gostado tanto desta viagem como eu. Beijinhos. Até amanhã.